você tem toda uma leva de estudantes sem discernimento que são levados por arautos de trevas que espalham conteúdos ruins na internet, e aí todo mundo fala, isso aqui tá uma bomba, eu não quero ficar aqui. Eu acho que, como estudante espiritual, é uma grande chance estar aqui nesse momento para poder dar um contraponto e fazer algo melhor. Então, nada de mimimi e lamentação, e sim, estudo e trabalho. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E hoje estamos ao vivo. Olha, fazia tempo que a gente não fazia um programa aqui ao vivo e ambos os convidados já estiveram presentes aqui. O Diego Roque, não sei que número que foi, mas já participou outras vezes, né? E o Wagner Borges, que vocês podem até maratonar de tanto vídeo que tem com o Wagner Borges aqui no Consciência Próxima. Olha, já adianta vocês que em outubro, fique atento que em outubro a gente vai estar falando hoje, inclusive, da notícia, da data exata do lançamento, do relançamento do Falando de Espiritualidade. O tema de hoje é Bioenergias, Proteção Espiritual, com Wagner Borges e Diego Roque. Na parte técnica, quem é que está? Sei, John. O Joe ali é o... Quem é o Joe? Quem é o Joe? É o Joe? Joe Lennon? Não, é o Iago Mihael. É o Iago. Joe Drummond. Joe Drummond, do Iago Mihael. Lembrando a vocês todos que nós teremos aqui sorteio no programa de hoje. A gente vai começar com perguntas, daqui a pouco a gente volta para passar também alguns avisos e falar também que sorteio vai acontecer, o que vai ser aqui abordado também em termos de livros. Tem aqui em cima da mesa aqui um deles. Quem viu lá o collab que o Diego postou já sabe o que é um dos livros, mas o outro é surpresa para vocês. Vou começar aqui pergunta para o Wagner. Wagner, qual é a diferença da energia cósmica, a energia telúrica e a energia aérea? E como é que essas energias interagem com essa nossa energia consciencial humana? Vamos lá, fazendo bem resumido, existe uma energia cósmica. Hoje a ciência fala para a gente que tudo é energia em graus variados de condensação, seja matéria, seja luz, tudo são formas de energia. Então, vamos chamar de energia cósmica, já que existe esse princípio que interpenetra tudo. É claro, Samuel, que não existe efeito sem causa. Então, nós podemos explicar energia. Agora, a origem, não há ser humano que possa explicar isso com linguagem humana e pensamentos relativos, não compreende o absoluto. Então, dá para explicar o efeito, que se chama energia. Então, essa energia viaja pelo vácuo sideral. Quando essa energia interpenetra a camada atmosférica da Terra, muda o grau de condensação, porque fora da Terra não tem atmosfera no espaço, é o vácuo. Quando essa energia interpenetra a atmosfera da Terra, ela se mistura com uma energia aérea, inodora, incolor, que é o ar, e este elemento não existe lá fora. Então, vamos dizer, uma energia cósmica na vastidão. Interpenetrou a atmosfera da Terra, ela já não é mais cósmica, ela agora é planetária, está envolvida no ambiente que envolve o planeta, que é uma atmosfera. Então, neste momento, vamos chamá-la de energia aérea, porque ela está envolvida num elemento aéreo. Esta mesma energia interpenetra a matéria mais densa, o solo, e que é muito mais condensado do que a atmosfera. Então, eu não vou poder chamar a energia da Terra, solo, nem de cósmica, nem de aérea, e sim de energia telúrica. No fogo, ela é ígnea. Na água, ela é fluida, aquática. Então, os 4 elementos que formam a matéria, terra, água, fogo e ar, sendo que matéria é energia condensada, então os 4 elementos não passam, na verdade, de um que se condensou em 4 expressões. Uma quente, uma aquática, uma aérea e uma bem condensada. Então, por isso os hindus antigos falavam em 5 elementos. Uma energia primordial que forma os 4 elementos, então arredondaram, mas que, na verdade, ainda é um. Essas energias que vêm por cima, espaço, sol, ar, entram pelo alto da cabeça, enquanto que os nossos pés estão colados na Terra, sobe uma energia mais densa. Então, desce uma energia celeste, vamos chamar por cima, e uma energia grossa, mais densa. Essa de baixo entra pelos pés, sobe até a base da coluna e vai fluindo para cima, enquanto que a outra energia entra pelo alto da cabeça, desce, e ambas as energias se encontram na altura do peito e se mesclam, formando uma mescla que, junto com a energia da respiração, que a gente inspira, se mistura e viaja pela corrente sanguínea
exalando de dentro para fora, formando um campo energético que os latinos chamaram de aura. Então, existe uma energia celeste, uma energia telúrica, e essas duas energias se misturam no ser humano, que está entre o céu e a terra. E isso configura a aura da gente, e na aura, os centros energéticos, os chakras, para resumir bem. Que beleza, hein? Síntese total, né? Maravilha. E, Diego, já que o Wagner falou da aura, qual a importância de se reconhecer, de ter esse autoconhecimento de sua própria aura, né, de sua própria energia, e como é que ela é influenciada também pela consciência, pelo aquele que está ali dentro desse corpo? Sim, é influenciada pela consciência e pela falta de consciência, né? Ambos influenciam. E aí, complementando também o que o professor Wagner Borges falou e respondendo a sua pergunta, diversas culturas dominavam esse conhecimento e traduziram esse saber de a sua maneira. E os japoneses chamam essa energia do todo que está em tudo de Rei, né? Daí vem o Reiki. Então, eles dizem assim, que abaixo de Rei, Ki, que seria a energia vital, que os indianos chamam de prana. Então, essa energia que traz a vitalidade para essa experiência que a gente vive aqui, né? Então, a gente absorve essas energias pelos centros energéticos, pelos chakras. E aí é o seguinte, a condição do ser humano, enquanto um ser da natureza, né, somos consciências espirituais vivendo uma experiência humana, mas estamos utilizando um corpo temporariamente, que é um corpo ligado a este planeta. Logo, é um corpo da natureza. Então, qual que é a condição natural desse corpo? A condição natural desse corpo é o equilíbrio. Então, o nosso estado natural é um estado de equilíbrio, é um estado de saúde, mas por conta de dois fatores, pensamento e comportamento, a gente desregula essa energia. Então, o que seria isso? O nosso pensamento vai gerar a nossa realidade, gera o nosso comportamento, gera tudo aquilo que a gente vive enquanto desafio. Então, se a gente regula, entre aspas, né, que é o grande desafio da vida, se a gente regula os nossos pensamentos, que é o primeiro passo, a gente começa a compreender melhor o que são as nossas energias, a gente começa a regular mais as nossas energias. E tudo é energia. Então, as nossas energias estão conversando, estão interagindo exatamente agora através dos nossos centros energéticos, que são os chakras. Então, cada chakra, ele corresponde, ele governa, vamos dizer assim, uma faixa de vibração conectada à nossa vida. E uma falta de harmonia, ou seja, uma desarmonia num centro energético, vai desarmonizar determinados campos da vida. É claro que eu estou separando para uma didática, mas no final das contas está tudo junto e misturado, né, professor? E, Samuel, só para ajudar aqui na explicação, isso que o japonês chama de Ki, que é a força vital, e Rei, a energia que interpenetra tudo, dependendo da época e da cultura vigente, cada povo chamava por um nome diferente. Então, aqui no Ocidente, nós usamos a expressão que vem do grego, energia, que significa atividade, movimento, né? Tudo aquilo que dá movimento é aquilo que gera vida. Vida é movimento. E se você olhar, nosso coração está batendo, nós estamos respirando, o pulmão é como um fole, o sangue está circulando, o próprio corpo é movimento. E este movimento é a própria energia já condensada no corpo humano. Isso que os gregos chamavam de energia e o japonês chamava de Ki, os chineses chamavam Chi, a força vital, muitos europeus chamavam de fluido vital, daí vem a expressão fluidificar ou energizar, ou na Índia, como era chamado prana, pranificar, daí a expressão cura prânica por derivação. Agora, uma coisa importante que o Diego citou, prana, que é a energia, a gente tem que ampliar um pouquinho esse conceito. Se você pegar em sânscrito, prana, sopro vital, é uma expressão que o yoga popularizou muito com as práticas dos pranayamas, práticas respiratórias e bioenergéticas. Só que isso criou um problema. Se o pranayama está associado à respiração, que é você lidar com o prana, o que acontece com uma pessoa que desencarna? Ela não respira. E ela não tem prana, não tem energia. Então, o conceito de prana é limitado nesse plano a parte da respiração. Na verdade, o prana escalona em vários planos. Então, seria um plana, que é o sopro vital aqui, o prana num plano extrafísico, com outra característica mais sutil, num plano mental, um prana mais sutilizado. Então, só para melhorar um pouquinho essa explicação da gente. O Wagner, e um complemento também com relação ao prana, conectando com o nosso templo sagrado, com o nosso corpo físico, que precisa, né, dessa energia para se manter vitalizado.
Então, o alimento, quanto mais natural, em tese, mais prana. Então, eu costumo dizer assim, né, que é descascar mais os alimentos do que desembalar, né? Então, a gente está entrando num momento que a gente vive agora uma realidade enquanto sociedade, onde a gente desembala mais os alimentos do que descasca. E aí, a gente consegue já fazer uma reflexão a partir disso, né? O que a gente está trazendo para o nosso corpo físico de vitalidade? E o que nós estamos trazendo de desequilíbrio, pensando nos alimentos físicos que a gente consome. Então, quanto mais conectado com a natureza, mais vitalidade vai trazer. Samuel, e aquela tradução dos Upanishads, aqui em português, do Swami Prabhavananda, se eu não me engano, da Ordem Ramakrishna, se você olhar o subtítulo dos Upanishads, está lá, o sopro vital do eterno. Então, não podemos limitar a expressão prana, sopro vital, só por respiração. É o sopro vital do eterno que anima tudo. Então, tem um ditado hindu que diz, Brahman é a respiração de tudo que respira. Porque em outros planos, onde não se respira mais como a gente respira aqui, a captação é direta, o corpo astral inteiro e os chakras astrais conectam essa energia sem precisar comer, respirar, beber. Entretanto, no plano físico, como é mais condensado, existe o limite dessa energia nos 5 sentidos, na forma humana, e aí o que o Diego está falando é bem legal. Na natureza, o prana é mais puro, mais rico. Se você for pegar, fazer uma análise assim, desde quando você começou, década de 80, você começou a falar e a transmitir também esses conhecimentos, tanto de expansão do corpo quanto de bioenergia, espiritualidade, e foi fazer uma análise assim, do campo áurico daquela época para como está hoje o campo áurico do planeta. Cara, isso é uma pergunta difícil, porque não houve nenhuma época da nossa história que não houvesse alguma guerra em algum lugar, Samuel. Então, o campo energético, nem vou dizer da Terra, que a Terra é um planeta, um ser vivo, mas o campo energético da humanidade, que habita o planeta, né? É sempre zoado, sempre foi guerra, ignorância, medo. Você olha aí séculos atrás, a Inquisição, a Idade Média, a Idade Tenebrosa, onde se a gente tivesse num bate-papo desse aqui, nós uma Inquisição como bruxos. Você calcula como é que era a atmosfera da Europa na época da Idade Média, cara, com as Inquisições. Agora, hoje, tem 8 bilhões de pessoas encarnadas. Então, geram mais formas mentais, desgasta mais recursos do planeta, porque é muita gente. Então, a psicosfera, a atmosfera, é muito mais zoada do que quando tinha 1 bilhão, que agora são 8 bilhões. Aí alguém fala, mas agora está ruim. Sempre foi. Só magnificou porque mais gente pensando e se manifestando, ocorrem mais manifestações. Mas tudo é temporário, cara. Há 500 anos atrás a gente ia para a fogueira e hoje não vai. Então, as coisas vão no tempo certo, e a atmosfera da Terra não vai ser aquela maravilha que a gente gostaria que fosse. Então, o que a gente pode fazer, Samuel? Já que a atmosfera da humanidade é zoada, Diego, pelo menos que a nossa atmosfera interna seja melhor para conseguir contrabalançar a atmosfera de fora. A gente leva a nossa atmosfera para onde formos. Isso. Então, é importante também pensar a respeito disso, porque a sua atmosfera espiritual, que é a sua aura, como o professor disse, é o seu campo de energia, que reflete seus pensamentos, seus sentimentos, as suas intenções mais ocultas. Tudo aquilo que você viveu nessa vida, viveu numa vida passada, está registrado em você. O corpo fica. Então, ficam registros energéticos no corpo que é perecível, mas os registros da sua vivência aqui, das suas experiências, ficam na sua aura. Ou seja, você vai levar a sua encrenca, a sua energia para onde você for. Então, se a gente vai melhorando a nossa energia aos pouquinhos a gente também vai melhorando os lugares por onde a gente vai vivendo as nossas experiências. Por falar em lugares, você considera um privilégio nascer ou reencarnar no Brasil? Para mim, com certeza, estudar com o professor Wagner Borges, nada. Você, então, melhor ainda, com certeza. Não sei se é privilégio, semelhante atrai semelhante, né? Então é o seguinte, a gente está onde nós precisamos estar para nossa evolução consciencial acontecer. Acho que nada acontece ao acaso, né? Realmente semelhante atrai semelhante, e de alguma maneira as nossas energias vão se conectando, não só as nossas aqui, mas tudo que a gente vai encontrando no meio da caminhada. Então, os desafios, pessoas difíceis que a gente encontra, e por vezes nós somos as pessoas difíceis, né? A gente é a pessoa difícil e não consegue perceber, né? Então,
viver os desafios e ser desafiante para as pessoas faz parte, né? Eu não sinto que é um privilégio, eu sinto que é uma oportunidade para o crescimento da consciência. Espero, como diz o meu professor, preciso tirar 5 no final. Tirar 5 no final, aí passa adiante. 5 já passa. A média dele 10 vai ser impossível para nós todos, né? Mas o 5 já garante a pessoa passar, né? Na verdade, para quem quer mexer com qualquer conteúdo espiritual, está no Brasil hoje pela abertura. Eu não estou falando de patriotismo, não. Mas é muito legal estar no Brasil com a liberdade que a gente tem. Eu viajo muito, essa liberdade não é tão clara em outros países que podem ser mais desenvolvidos materialmente, só que há uma compressão materialista muito grande que muitas pessoas que gostam da temática espiritual não têm a expansão e maneira de ter companhia e outras pessoas estudando é mais difícil. No Brasil, isso é bem mais fácil e é uma bênção a gente que gosta dessa temática estar encarnado. Eu vejo muita gente desvalorizando a vida no Brasil, pelo contrário, eu valorizo bastante. Eu estou muito contente de estar aqui no Brasil, mas, na verdade, somos cidadãos universais, temporariamente aportados como brasileiros, americanos, hindus, europeus, no momento. O importante é qual é o teu nível de consciência, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. E uma dica, eu falei que a atmosfera da Terra sempre foi zoada, mas que importante é como a gente enfrenta isso. Samuel, hoje, principalmente na internet, tem muito negativismo e confusão. Então, por exemplo, nós estamos aqui num fim de ciclo, eu não sou daqui, isso aqui é uma prisão, quero outro lugar. A prisão não é o planeta, é a tua mente. Porque se você estiver num outro lugar com um monte de tranqueira na mente, você vai estar preso lá. Então, na verdade, nós precisamos valorizar mais o fato de estarmos aqui. Mas é uma humanidade zoada. Sim, você veio para aprender nela. Então, não vai ser julgando a humanidade que você vai melhorar. Faz a sua parte. E hoje, nesse negativismo, é tipo assim, para que eu vou fazer algo melhor? Está todo mundo aprontando. As pessoas caem numa vibe ruim, mesmo estudando a parte espiritual. E a internet está cheia de arautos, de fim de mundo, 3 dias de escuridão, Terra é planeta prisão, isso aqui é uma ilusão, não existe mais causa e efeito. Isso tudo é uma viajada na maionese que tira de estudantes espirituais que estão ali fazendo coisa legal a vontade de fazer algo bom, porque para que eu vou fazer algo bom? Isso aqui é um planeta prisão, karma não existe. Você tem toda uma leva de estudantes sem discernimento que são levadas por arautos de trevas que espalham conteúdos ruins na internet, e aí todo mundo fala, isso aqui está uma bomba, eu não quero ficar aqui. Eu acho que, como estudante espiritual, é uma grande chance estar aqui nesse momento para poder dar um contraponto e fazer algo melhor. Então, nada de mimimi e lamentação, e sim, estudo e trabalho. Wagner e Samuel, e se aqui está ruim, né, a pessoa que fala isso, o que você está fazendo para melhorar esse lugar aqui onde você está? Porque é a partir da sua energia, da sua modificação, que você vai modificar o meio onde você está. O reclamão, ele é preguiçoso, né? Porque ele se coloca nesse lugar de reclamar e o mundo inteiro está ruim e eu não faço nada para melhorar. Sendo que, se eu estou num mundo que é ruim, eu estou contribuindo para esse mal. Krishnamurti disse, né? Mata o mal em ti que o mal do mundo não vai te atingir. Né? Exatamente. E outra coisa, todo o pessoal que vem comentando essas coisas na internet, todos eles pagam boleto, todos vão ao banheiro, todos têm defeito como qualquer outra pessoa, então fica parecendo que é uma leva de gente especial que veio para a Terra, nada, 8 bilhões de pessoas ralando e lutando, nós estamos no bolo, tá? Aí alguém fala, mas tá cheio de gente ruim, mas tá cheio de gente boa também no bolo, então é a sintonia do que a pessoa tiver ligada. É possível que pessoas sem mediunidade ostensiva consigam perceber esse campo áurico que foi falado, ou as energias do ambiente, ou essas atmosferas onde estão entrando, como o Wagner falou, sim, nessas redes sociais de conexões, mesmo ela não tendo essa mediunidade ostensiva? Sim, eu sinto que o ser humano, enquanto um ser espiritual vivendo uma experiência humana, é um ser que tem uma hipersensibilidade. Alguns vêm com isso de fábrica, né, um pouco mais desenvolvido, outras pessoas podem desenvolver ao longo da caminhada, e por diversas questões, entre elas kármicas, pode ser que a pessoa não desenvolva nenhum tipo de percepção consciente. Mas no campo do encontro, domina 95% da nossa vida, todos temos essas grandes conexões, todos temos sensibilidade. Logo, todos somos médiums em potencial, porque todos temos algum determinado tipo de sensibilidade
Então, seja numa experiência fora do corpo, que você pode trazer uma consciência mais lúcida para o seu corpo, ou você pode trazer algumas nuances de lembranças, e isso pode impactar a sua vida. Seja no dia a dia, você trabalhando a sua intuição, porque a intuição não deixa de ser uma espécie de sensibilidade, e tem pessoas que são muito intuitivas, e essa intuição ela pode ser uma porta de entrada para a espiritualidade conversar com a pessoa. Então, eu acho que o lance é da observação. Se a gente observa mais, a gente vai começar a perceber que a nossa sensibilidade ela pode se abrir muito mais. Então, essa comunicação com o campo astral, eu sinto que ela está acontecendo. Tem pessoas que já vêm mais ligadas de fábrica, tem pessoas que desenvolvem isso ao longo do tempo, e eu sinto que todos nós temos o potencial para desenvolver essa sensibilidade. Eu sinto a mediunidade dessa maneira. E, Samuel, só lembrando que a sensibilidade ela é humana. Até animais têm sensibilidade, mas o ser humano tem a capacidade de pensamento para lidar com esta sensibilidade. Então, além da sensibilidade, tem o conhecimento para gerenciar a sensibilidade. Porque quando a pessoa só tem sensibilidade, mas não entende o que está sentindo, aquilo se torna complicado para ela. Muitas pessoas têm essa sensibilidade aberta espontaneamente, outros vão desenvolver através de práticas, estudos, mas sempre lembrando que a sensibilidade ela não é boa ou ruim, só é sensibilidade. É a maneira que a pessoa lida com ela que pode ser muito boa ou muito ruim. Quem está estudando qualquer tema espiritual, a sensibilidade ampliando, essa pessoa vai permear essa sensibilidade com a consciência dela, a espiritualidade, e vai tornar isso uma aventura muito legal. Agora, sensibilidade sem entendimento vai gerar uma confusão, e se for mal interpretada culturalmente ou religiosamente, o que é a sensibilidade, Diego, que abre numa família que fala, meu filho é médium, que abre numa família fanática religiosa, fala, o diabo pegou ela. Então, sensibilidade é sensibilidade. Agora, como gerenciá-la varia de cultura para cultura e de pessoa para pessoa. Então, o melhor caminho, um estudo de conjunto das coisas para permear a sensibilidade, para que ela se torne educativa, evolutiva. Porque tem pessoas hipersensíveis, por exemplo, um clarividente, tá? E que pode não estar à altura do que ele está vendo. Por exemplo, ele pode ser um clarividente e está cheio de pensamento ruim no que está vendo. Ou o outro é médium, mas no trato pessoal, por exemplo, ele é violento com uma companheira, por exemplo. Então, sensibilidade é apenas sensibilidade, não é o desenvolvimento da consciência. O desenvolvimento da consciência é como se lida com esta sensibilidade. O Wagner, e também é importante falar sobre a diferença de intuição e ilusão, porque tem pessoas que começam a desenvolver uma determinada sensibilidade e a pessoa dominada pelo ego ou por influências, enfim, porque viu uma pessoa que tem uma mediunidade, ela quer ter aquela, entre aspas, capacidade, aquele poder, e ela começa a viajar em algo que, na verdade, é uma ilusão, e ela está pensando que é uma intuição, ou está pensando que é um contato extrafísico. Isso. Como é que faz para perceber isso? É só ver o resultado prático na vida. Essa tua intuição está te levando para um caminho bom, para refletir, para questionar? Então, beleza. Então, pouco importa se é um espírito falando ou se é o seu... Ou se é o teu inconsciente. Se é o teu inconsciente falando. Se está levando para um caminho bom, excelente. Agora, se tiver alguém que está assinando a mensagem no final, está tudo certo também. Agora, se essa intuição ou esse campo mediúnico que se abriu está colocando dentro de você paranoia, está te fazendo brigar com as pessoas no teu entorno, está colocando teoria do caos aí dentro de você, esses alarmismos, que eu acho isso horroroso, toma cuidado, porque isso pode ser uma ilusão. E a síndrome do missionário. A síndrome do missionário é uma das coisas mais perigosas na parte espiritual. Porque uma pessoa pode até estar sentindo algo real, mas se ela não tem nível de consciência para lidar com aquilo, ela vai criando um enredo na mente dela e ela se acha altamente iluminada, que ela veio para uma missão especial com aquilo. E não é isso que qualquer estudo sério vai mostrar. Você pode ter uma sensibilidade, pode captar uma mensagem, pode aplicar uma energia em alguém, ter uma saída do corpo. Nada disso é a tua consciência. E sim como você lida com aquilo tudo. Porque tem gente que experimenta tudo isso e está num caos interno enorme. E tem gente que experimenta tudo isso e transforma em trabalho, estudo e evolução. Então, é importante assinalar isso, porque, por exemplo, quanto mais você aprofunda, você não tá vendo que você é enviado especial de nada. Você aprofunda e começa a conhecer você melhor, você começa a ver que tem muita coisa para você melhorar, você não vai dizer que é mestre de nada,
você não vai dizer que é enviado especial, ou que você não tem karma, ou que você é extraterrestre na Terra. Simplesmente você vai usar aquilo para evoluir, trabalhar, melhorar e ir fluindo entre seus altos e baixos. Então, existe a sensibilidade real e existe a síndrome do missionário. A quantidade de gente que chegou esses anos todos para mim e falou assim, eu tenho mensagens especiais, eu tenho uma orientação especial, eu vou ter um caminho que eu estou sentindo que vai ser impactante. E passa os anos, você não vê nada disso, era uma ilusão da pessoa. Então, o maior impacto que você pode dar com a tua parte espiritual não é você achar que está numa missão especial, é você melhorar você, o impacto dentro de você, e melhorando, jamais você vai entender que você é enviado de nada. Ô Wagner, e também existe o chamado espiritual, né? Tem a síndrome do missionário, mas tem o chamado de alma. Muitas pessoas estão despertando espiritualmente e estão percebendo dentro desse despertar espiritual uma ânsia de estudar, de buscar, de se conectar com pessoas que estão compartilhando conhecimentos saudáveis, e aí começam a perceber, estou falando que isso faz parte da minha história também, né? O que está acontecendo comigo. Começa a perceber que dá uma vontade de transbordar esse conhecimento. Então, existem muitas pessoas que estão despertando também espiritualmente, e junto no pacote do despertar, vem esse transbordar, né? Que seria uma missão de alma, de repente, começar a fazer algo bom a favor do próximo, talvez através de uma sensibilidade na escrita, ou da fala, ou através das artes, ou do envio de energia, só que existe um ponto importante também para refletir, que é o aspecto da autossabotagem e da comparação. E isso aí é muito ruim, porque vira uma âncora para o despertar e para você fazer algo bom a favor do próximo. Por quê? O lance da comparação é muito ruim. Eu começo a me comparar com o Wagner, então eu nunca vou conseguir começar a fazer algo porque eu estou me comparando com ele, quando na verdade não, eu vou fazer o melhor possível dentro da minha realidade, dentro do meu despertar espiritual. Então, se tem esse lance do chamado de alma, é importante deixar isso aflorar também, não é, Wagner? Então, esse chamado de alma é essencial, né? E esse chamado normalmente é no coração. O problema é que o missionário, o chamado é do ego dele na mente. Ou no bolso, né? É diferente. Então, tá cheio de gente que está entrando em estudos espirituais e são pessoas que vão transbordar um monte de coisa boa. Aí é o chamado de alma. O problema é o chamado do ego, com a tendência de virar mestre ou missionário ou enviado especial extraterrestre. Cara, 8 bilhões de pessoas vão ao banheiro, respiram mesmo ar e pagam um boleto. Ponto. Não há o que discutir. Quais os sinais, a gente está falando de bioenergia, daqui a pouco também essa questão de profissões, mas quais, estou ainda na parte mais interna de autoconhecimento aqui no nosso bate-papo, quais os sinais de que os chakras, ou alguns dos chakras, estão bloqueados? Acho que esse é um tema mais coerente, ou desequilibrados daquela pessoa. Vamos lá, Diego, aí eu complemento. Então tá bom, eu vou falar brevemente sobre cada um dos 7 centros de energia, né, que são os 7 principais chakras. Esses centros energéticos, eles estão conectados com glândulas do corpo físico, então eles têm uma conexão com o nosso corpo físico, e eles vão impactar, vão governar determinadas áreas da nossa vida. Vamos começar pelo chakra coronário, que é o único chakra, o único centro de energia que aponta para o alto. Ele é a nossa conexão com o eterno, né? A nossa conexão com o sagrado. Então, o que seria um aspecto de bloqueio no chakra coronário? Uma devoção cega, talvez uma falta de fé, uma falta de com a espiritualidade. Depois o professor me corrige ou complementa aí, né? O que seria um aspecto de bloqueio no centro frontal, no chakra frontal, no terceiro olho, conhecido como terceiro olho, né? Que é a nossa visão astral. Nós estamos vivendo num contexto aqui, num momento de hiperestimulação desse centro de energia pelo contato direto com telas. Então a gente tem muito contato com tela, e essa hiperestimulação também cria um aspecto de bloqueio, porque a gente fica muito conectado com tela, pilhado, e você vai dormir com excesso de imagens, e isso também, de certa maneira, traz um aspecto de bloqueio. O que poderia ser um aspecto de bloqueio no chakra laríngeo, Vishuddha chakra, né, que é o nosso centro de comunicação tão importante, né? Esse centro de comunicação, e quando a gente fala comunicação, é uma via de mão dupla. Então, comunicar não é monólogo, né? Eu falo, eu te escuto, eu me escuto. Então, como é que está a comunicação? Então, a gente observa o campo da comunicação. Se tiver travada, desarmonizada, pode ser um aspecto de bloqueio, uma dificuldade de se comunicar, né? Você
sentir-se tenso ou ansioso em determinados momentos para você se comunicar, faz parte da vida, expectativas. Agora, você não conseguir comunicar-se, isso pode ser um aspecto de bloqueio, tá? O que seria um aspecto de bloqueio no chakra cardíaco, no Anahata Chakra, né? Esse centro energético aqui é o centro da compaixão. Esse é o centro energético do reikiano, da reikiana, né? Porque existe uma conexão energética, inclusive, com as nossas mãos, né? Então tem uma energia que tem um caminho energético que flui do chakra Anahata, do chakra cardíaco até as mãos, para a gente fazer o envio de energia. Então a compaixão é um aspecto importante desse chakra. Então aqui é o contato com os nossos sentimentos, que é diferente da emoção que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então um bloqueio na expressão dos sentimentos, talvez pode ser um aspecto de bloqueio, né? Uma dificuldade em expressar o sentimento. E esse chakra, ele é muito afetado pelos chakras inferiores. E quando eu falo inferior ou superior, não significa bom ou ruim, são níveis de energia. Então esse aqui é o caminho do meio, né? Então ele está recebendo essas irradiações mais densas, ele segura muito da bronca, né? E aqui, quando você se comunica utilizando a energia do coração, sai coisas boas normalmente, né? Chakra umbilical é o Manipura Chakra. Então, o Manipura é a cidade das joias. Então, aqui tem uma joia bruta para ser lapidada. Qual que é a nossa joia bruta a ser lapidada? São as nossas emoções. Então, a emoção, ela faz parte da experiência humana. E o que eu percebo também nesse caminho de despertar espiritual, existem estudantes da espiritualidade que passam pelo processo de despertar e aí querem lutar contra as emoções, ou fingir que não tem emoção. Agora eu sou zen agora. E aí, de repente, tem uma explosão de raiva e fala, nossa, mas o Samuel era tão tranquilo, por que ele teve essa explosão de raiva, Wagner? Então, reprimir emoções, claro que existem muito, é um aspecto muito mais amplo, mas a gente pode pensar nisso, assim, emoções reprimidas aqui, né? Porque ele metaboliza as nossas emoções. O chakra sexual, o chakra geniturinário, esse é um centro energético muito importante para a realização do ser humano, porque é o nosso ego. Então, assim, o ego, ele precisa ser estruturado, não é para ele ser anulado. Você não precisa lutar contra o seu ego, porque se você lutar contra esse leão, você vai ser devorado por ele em segundos, né? Então, esse chakra é o centro energético de impulso para a vida, de realização, a energia sexual, importantíssima. Se você não equilibra essa energia dentro de você, ou se ela está em desequilíbrio, esses aspectos vão entrar em desequilíbrio na tua vida. Se você não está bem resolvido com a sua sexualidade, por exemplo, isso pode ser um aspecto de bloqueio nesse centro de energia. E o chakra raiz, que é localizado na base da coluna, esse centro de energia, ele é muito importante, porque ele é o nosso aterramento. Eu fui lembrado hoje que eu estou aterrado aqui, porque hoje foi o dia de pagar aluguel. Né? Então, esse é o dia kármico. Então, esse é o dia de lembrar que eu estou aterrado, que eu estou com os pés aqui, e que eu posso falar de espiritualidade, lembrar do meu chakra coronário, mas o meu chakra raiz me lembra que eu tenho conta para pagar. Então, a pessoa que desperta espiritualmente e fica muito lá no alto, ela perde o contato com o pé, com os pés no chão, né? Então, você perde esse aterramento, isso é muito perigoso. O professor Wagner Borges estava falando sobre isso, né, recentemente. É sobre esse equilíbrio que é necessário. Você não ser dominado pelo materialismo, mas também não ficar só lá em cima, querendo descobrir qual que é o modelo da nave que vai vir te salvar, porque isso é um aspecto de alienação, pode ser um bloqueio também nesse centro de energia. Só para complementar, se você pegar os dois chakras de extremo, coronário, o Sahasrara, o loto das 1000 pétalas para cima, e o Muladhara, o chakra básico, apontando para baixo, qual é o desequilíbrio que você vê numa pessoa que está numa caixinha mental só presa à matéria? Ela está presa ao chakra básico, que é a única referência. Quer dizer, isso aqui funciona muito menos. O oposto que o Diego está falando é alguém aqui preso aqui, buscando sempre lá, esquecendo daqui, então ele está desequilibrado para cá. O materialista está desequilibrado para lá. O que você tem? O meio entre aquilo e a Terra para equilibrar, para que se harmonize céu e terra em você. Isso se chama equilíbrio. Você tocou nesse assunto, Wagner, e essa história de que existem chakras tortos e que como é que distingue o alinhar os chakras e abrir os chakras? É que o termo alinhamento de chakras levou a um péssimo entendimento. O que muita gente imagina? Quer dizer, um chakra para a esquerda, um para a direita, está tudo torto, eu tenho que acertar. Você não está falando de algo tridimensional, a esquerda, a direita, nem à frente, nem atrás. Você está falando de centros de energia
que operam as raízes dos chakras, desde o alto da cabeça até a base da coluna, pegando o alinhamento da coluna. Então, daí você tinha o alinhamento dos chakras no eixo da coluna, onde quem estuda yoga conhece bem os nadis, Ida, Pingala e Sushumna, né? Então, daí surgiu essa expressão alinhamento, que muita gente leiga achou que era desentortar um chakra para cá ou para lá. Veja, eu preciso estar alinhado, meus pensamentos, meus sentimentos e minhas energias precisam estar integradas, eu sou um. Eu não posso ser um ser só mental e esquecer da Terra. Há um desalinhamento. Eu não posso ser só um ser da Terra prescindindo da parte consciencial. Então, é isso que desalinha. Como os chakras refletem estados mentais, emocionais e energéticos, quando você fala desalinhou, não é que eles foram para lá ou para cá, desalinhou na manifestação de uma consciência que está desalinhada em algum aspecto, aquele chakra vai repercutir isso. Não é que ele está para a esquerda ou à direita. Então, isso ficou errado, porque a expressão alinhamento de chakras pareceria que você tem que acertar. Na verdade, os chakras estão no feixe da coluna, irradiando bocas para frente, para trás. Agora, pode acontecer de um chakra estar mais estuante, o outro chakra está mais contraído, sabe? Um com uma luminosidade tal, o outro com uma cor cinzenta tal. Então, alinhar significa se equilibra. Não é que um troço está para a esquerda ou à direita. De que forma que a mente humana, você falou da mente humana, né, pode criar energias, mesmo que inconscientemente, negativas e afetar a pessoa e até o ambiente? Uma boa pergunta. Lembro do princípio hermético do Kybalion, primeiro princípio hermético, onde revela que o todo é mente e o universo é mental. Mentalismo. A lei do mentalismo. Ou seja, tudo é mente. Né? Então, nós estamos sob a influência de uma grande mente, que é a mente do todo que está em tudo. E deixa eu ver se eu lembro da frase de Paramahansa Ramakrishna. Ele dizia que a mente é como um ímã, né? Só que ela está suja de lama, então ela não consegue ter esse contato com Deus até tirar essa lama para que esse imã consiga se conectar com Deus novamente. Então, qual que é a nossa função? Purificar a nossa mente, limpar, tirar essa lama. E como é que a gente tira essa lama? Vivendo, né? A gente veio aqui justamente para isso. Então, a nossa mente, ela está conectada com a mente do todo que está em tudo, a nossa mente está conectada com a mente dos nossos ancestrais. Então, o despertar da sua consciência, ele também reflete no despertar da consciência dos teus ancestrais. Logo, a sua cura emocional, espiritual, enfim, o desbloqueio das suas energias pode refletir no desbloqueio de gerações passadas, né, que são muitas vezes repetidos aí por karmas familiares, vamos dizer assim. Então, se a gente começa a perceber que a gente faz parte de uma grande mente, que é essa mente do todo que está em tudo, a gente vai começar a perceber que nós não somos a mente, e que a mente é uma ferramenta. Se a gente começa a perceber que a mente é uma ferramenta, a gente pode tentar começar a utilizar essa ferramenta de uma maneira que seja plena, que traga luz para a consciência, que tire a nossa mente da lama, né, da escuridão. Só que não é fugindo da escuridão, é reconhecendo essa escuridão dentro da gente. Então, é reconhecer as nossas limitações. Então, existem pessoas que são mais suscetíveis e outras pessoas que são menos suscetíveis. Então, assim, você falou sobre a influência mental. Todos nós aqui temos influência uns nos outros, né? Então, é importante a gente lembrar o quanto estamos abertos para receber determinadas influências e o quanto estamos recebendo determinadas influências sem perceber. Porque muito desse movimento acontece no campo das energias. Acontece no campo do inconsciente. Então, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, mas a gente vê o resultado na vida prática. Então, às vezes, um bloqueio, ou você chega num lugar e fala, nossa, que energia ruim desse lugar, né? Que esse lugar aqui tem uma energia ruim, eu estou absorvendo aqui uma energia ruim. Mas peraí, será que não foi você que levou a energia ruim para o lugar? Ou a energia do lugar é boa, só que é ruim e está entrando em conflito? Então, a gente começa a observar que existe um campo muito grande de influenciar e ser influenciado. Então, a gente precisa lembrar disso também, que nós somos seres que influenciam e somos influenciados também. E Samuel, muita gente, quando ouve falar de proteção espiritual, autodefesa, quer sempre se defender de um ente invisível, um ser diabólico, sempre algo fora dela. Uhum. Mas quem que defende ela dela mesma por dentro? Ela se auto-sabotando, cheia de pensamento ruim, e existem ataques psíquicos que não são executados por entidades extrafísicas, que tem um monte, eu trabalho com desobsessão há anos. Porém, existem ataques psíquicos intrafísicos de uma pessoa encarnada sobre outra.
Existem ondas de inveja que vão na direção de alguém, ondas de raiva, ondas de uma série de coisas, ondas de julgamento sobre a conduta do outro. Então, o ser humano se afeta um ao outro. Então, o mesmo propósito de você se defender de algo espiritual, ele tem que ser triplo. Algo extrafísico pode vir, algo de uma pessoa daqui pode vir, e algo pode vir de mim mesmo. A chave se chama equilíbrio. Seja lá o que vem de lá, ou daqui, que eu possa estar atento e trabalhar em mim tudo que eu senti, para poder ficar equilibrado, para que tudo que vier seja transformado no próprio campo de energia. Está todo mundo querendo uma técnica de autodefesa. A única técnica de autodefesa infalível é estar cheio de amor e alegria. Agora, qual ser humano consegue isso o tempo inteiro? Então, por isso que a gente tem que falar que a melhor técnica é estar bem consigo mesmo. Porém, tendo técnicas para compensar no momento que você não estiver legal, você podendo usar um exercício para compensar, até você voltar ao teu normal. Então, autodefesa é consciência também. Agora, existem ferramentas práticas. Uma delas que eu sempre recomendo, mas ela não é uma prática para fazer na hora que você está sendo atacado. Ela é uma prática para você fazer todo dia, profilática, para que isso reforce seu campo energético e a sua mente. Para quando vier algo, seja de onde for, não encontre sintonia para entrar. Tipo alguém que antes apanhava na escola. Aí esse alguém vai crescendo e começa a praticar artes marciais. Aí os garotos que batiam nele já não encostam, porque sabe que ele agora está preparado. Vamos dizer, alguém que pratica musculação, a musculatura vai ampliando com o tempo. Pois bem, um exercício feito todo dia um pouquinho, no tempo que a pessoa quiser e puder, vai reforçando a musculatura da aura, usando uma analogia, para que quando algo vier, o campo energético dela tenha ótima resistência e saiba transformar. Então, uma dica que eu sempre falo, tira alguns minutos, na hora que for possível, de preferência em casa, porque na rua você está mais distraído, no trabalho tem que prestar atenção ali, visualiza uma bola de luz sobre a cabeça. O Diego está aqui, ó, uma esfera de luz, como um sol, durante alguns minutos, todo dia, quase encostado no chakra coronário. Lembrando que uma esfera de luz que a pessoa está visualizando, energia é movimento. Você não pode visualizar algo parado, e sim algo vivo. Qualquer coisa com energia é em movimento. Sabe? Então, uma bola de luz viva, todo dia um pouquinho. 4 a 5 minutos, quietinho, todo dia, pensamento firme e em coisas boas. Em um mês, a pessoa sente a diferença, porque o chakra coronário fica reforçado, a aura da cabeça fica reforçada, quando vier uma onda de coisa ruim, negativa, mental, não tem acesso. E se tiver acesso, ela expele rapidamente. Então, uma dica boa de autodefesa, uma esfera de luz todo dia um pouquinho, a pessoa pode usar cores se quiser, eu gosto de fazer com a cor da luz do sol, tá? Mas é como se fosse algo quente e brilhante, bem todo dia. Em um mês que a pessoa fizer, assim que ela sentar, a próxima vez fazer, já brota no automático. E acostume-se a fazer isso todo dia o resto da vida. É uma autodefesa profilática. O Wagner, e esse tipo de prática também vai trazer uma consequência positiva para o dia a dia. Por exemplo, é a lucidez para o dia a dia. Isso. O Chico Xavier falava assim, né? Seja o ponto final da negatividade que chegar em você. Isso. E a negatividade, ela chega disfarçada muitas vezes. Isso. É aquela pequena reclamação quando você está dentro do elevador, que a pessoa reclama do clima. Se está calor, ela reclama que está calor. Se está frio, reclama que está frio. E você concorda com aquilo por educação? Quando você concorda com a reclamação, você está entrando na faixa da reclamação, sem perceber. Isso. É um pequeno movimento inofensivo, mas é uma gotinha de negatividade que você coloca na sua vida. Aí você chegou lá no lugar, você chegou no escritório para trabalhar, já reclamou do tempo. Aí tem um grupinho tomando café na copa, você vai junto, estão reclamando do chefe. Aí você, por osmose, ou seja, pela negatividade que também está em você, você começa a reclamar. Esse tipo de prática não vai fazer você se distanciar, se achar especial, mas vai despertar a tua consciência. Então, você, em vez de chegar lá e reclamar, você vai chegar fazendo piada. Vai quebrar essa negatividade com a sua positividade. E não pregando, né? Sendo o pregador dos chakras, né? Levando o livro de chakras para falar de bioenergia, levando o livro do Samuel para falar de práticas bioxamânicas. Mas, com a sua consciência desperta, você começa a perceber essas pegadinhas que nós vamos caindo no dia a dia. Isso é energia, isso também é espiritualidade. Agora, isso que o Diego está falando no nível individual, agora vai ser interessante o que eu vou falar. Joga isso no nível da internet para milhões de seguidores, onde quem está comunicando só comunica treva, fim de mundo e outra coisa.
a pessoa que está assistindo entra na negatividade e fala, pois é, esse mundo está ruim mesmo. Isso aqui é karma, isso é uma prisão. Você começa a entrar em ressonância. Por isso que eu acho a internet está cheia de arautos de obsessão coletiva. E eu não estou citando fulano, eu estou falando um contexto de atmosfera que muitas vezes as pessoas entram sem perceber o valor da vida, de que mesmo que o mundo tivesse todo mundo ruim, você ainda tem que melhorar, não é pelo outro, é por o teu discernimento. Ponto, não há o que discutir isso. O mundo está caindo, eu não estou caindo dentro. E até vai explodir uma bomba atômica. Por exemplo, daqui a 3 horas, eu não vou deixar de vir aqui ao podcast. E eu não vou falar de bomba atômica, eu vou falar de mortalidade da consciência. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, quem trabalha com comunicação, de não verter medo, trevas ou negatividade no que está passando. Isso não significa que você não deva prestar atenção nas coisas estranhas que estão rolando, mas você presta atenção num combo de coisa da vida, mas você não sintoniza com aquilo. Então, é muito importante, quem está assistindo a gente, muitos frequentam outros podcasts, vários autores, e a internet tem de tudo. Coisa muito legal e coisa muito estranha, mas isso é fato, qualquer pessoa com um mínimo de discernimento percebe claramente que muitos conteúdos que estão sendo passados por estudantes espirituais ou supostos mestres não bate com qualquer percepção séria de espiritualidade. Olha, e eu também não deixaria de vir aqui, viu, professor Wagner Borges, e quem está acompanhando a gente aqui, ó, porque a gente ganha pão de queijo aqui, ó, tá escondido aqui, ó, a gente ganha pão de queijo, água de coco, ó. Então aqui não tem espaço para negatividade. Imagina, né? Vai explodir uma bomba atômica, é melhor ir cheio de água de coco e pão de queijo do lado de lá. Pelo menos você vai já alimentar. Vai bem, vai feliz. E você sabe que o professor estava falando dessas interações que acontecem na internet, e tudo é energia. E existe a lei do registro, que o mestre Evan Yov falou sobre ela. Tudo fica registrado. Então, um comentário que você faz na internet, existe um registro energético daquele teu pensamento que você materializou ali com as suas palavras. E aí, o que existe? Um movimento denso de colocar, por exemplo, um comentário negativo ali, algo que você não concordou. Tá tudo bem, é a sua expressão. Mas começa a observar qual que é o teu ímpeto. Quando você assiste algo que te fez muito bem, você escreve algo positivo ali? Ou não? Simplesmente te fez bem, você foi viver tua vida. Aí, de repente, você assistiu um vídeo de 50 minutos. Durante 40 minutos fez sentido para você. Aí o interlocutor falou por 1 minuto algo que não fez sentido. Acabou, você destruiu tudo aquilo e trata de colocar um comentário negativo Exatamente. lá. E isso é uma prática de energia. Então também vamos deixar o incentivo aí, deixe comentários positivos aí também, né? Porque não só ajuda a engajar o canal enquanto plataforma, porque esse é o mecanismo da plataforma, mas trazendo para esse campo da energia é o que você propaga de bem. E o bem, ele também pode ser realizado nessas pequenas coisas, nessas pequenas observações. E, Diego, tem gente que entra para assistir podcast, ela não assiste o podcast, ela entra para ver os comentários. E aí, em função dos comentários, ela embarca em alguma onda sem ter visto, filtrado nada, ela vai embarcar. Então, hoje, você falando de temas espirituais, o que você pressupõe? Que pessoas que gostam da temática espiritual vão entrar para assistir. Isso sim, mas vai entrar fanático religioso dizendo que você está com o diabo, vai entrar materialista dizendo que tudo é ilusão da tua cabeça, vai entrar um monte de coisa. Então, isso não é a realidade da vida. As redes sociais são apenas isso, redes sociais. E elas espelham aquilo que antes da internet era o comentário das pessoas. Você viu, Diego? Veja, aquele comentário, aí eu entro ali, tem 1000 comentários, eu falo, você viu, Samuel? Veja, é o mesmo veneno, só que agora exteriorizado. E a pessoa não filtrou e não prestou atenção no conteúdo que está sendo invertido. E outra, se eu trabalho com a parte espiritual, eu não vou entrar num podcast de materialistas. Eu já sei qual é o padrão e não vou entrar para atacar ninguém. Simplesmente não é a minha praia, mas é a praia do pessoal. Eu não vou entrar num site de religião para ficar criticando a religião do outro. Só que o materialista ou religioso vão entrar no podcast espiritual para baixar a lenha. E isso já mostra o nível de consciência de cada um. Isso não significa que não seja necessário o questionamento. O questionamento é importantíssimo. Poxa, isso aqui fez sentido. Ah, isso aqui não fez sentido. Isso tem que ter discernimento. Questiona até o que faz sentido. Questiona também para você não cair no fanatismo. Por quê? Senão a gente entra no outro campo, que é esquecer a mensagem e começar a ficar pegado no mensageiro. Exatamente. Isso é um problema. E outra coisa, eu já falei isso aqui muitas vezes, aqui, lá na rádio também, tem muito estudante espiritual que não gosta quando eu falo isso. Eu recebo crítica, mas eu mantenho. Vale um materialista que faz o bem e um estudante espiritual que não faz nada.
porque você não está olhando doutrina ou isso ou aquilo, você está olhando caráter e atitude. E está cheio de pessoas que podem ser materialista, simplesmente não caiu a ficha para ela de algo a mais. Entretanto, o caráter dela é ótimo. E é isso que na fritada dos ovos vai dar diferença. O outro estudou tudo e continua negativo. Então, no sentido, nós não estamos falando de radicalismo ou idealismo, mas de filtragem por discernimento das coisas. E muitos comentários de podcast não tem filtragem nenhuma. É simplesmente o achismo. Eu não concordei com isso. Por quê? Porque eu acho que ele está com o diabo, ou eu acho que ele está iludido. Isso não é comentário, isso é o radicalismo de alguém apontando. Eu poderia entrar num site materialista e falar, esse pessoal está todo perdido. E eu não acho isso, só porque eles são materialistas. Eu poderia entrar num site, uma religião X ou Y, e pegar um monte de coisa boa. Agora não vou chegar e falar, eles só estão presos numa caixinha. Tá? Você tem que ter discernimento. Agora, esse pessoal vem até aqui no teu podcast e vão entrar desse jeito. Simplesmente, causa gera efeito. Cada um dá o conteúdo que tem. Há muito conteúdo de ignorância sendo projetado na internet. Então, a necessidade de curadoria daquelas escolhas de qual canal, qual filme, qual programa. Discernimento. Assina o canal Consciência Próspera. Assina o canal Consciência Próspera aqui, ó, com o Samuca. Você vai ter acesso a um monte de conteúdo legal. Vou pegar esse gancho de assinar, porque isso é uma curadoria. Você vai acompanhar com as pessoas que você se identifica e que você tem afinidade, participa disso. Para trazer mais para o cotidiano, a prática que o Wagner ensinou aqui, depois vocês voltem, vi até um pouco daqui a pouco, né, para a pessoa fazer essa prática que é fantástica. Agora, no cotidiano, né, também pode se sintonizar com boas energias. Aí eu quero que você fale, por exemplo, lá, quando você mora na praia, quando vai no mar, o Wagner, quando para, escolhe um livro que inspirou, ou música. Então, qual é a vibração do lugar onde está, ou de livros, de músicas, e como escolher essas vibrações de alta frequência. Samuel, ele é riquinho, ele mora na praia. Nós moramos em São Paulo, aqui na poluição, cara. Vai você primeiro. Eu não consigo morar em São Paulo, não tenho grana para morar em São Paulo, por isso que eu fui morar em Santos. Brincadeira. Santos eu adoro, né? É uma cidade que eu nasci, cresci, morei 25 anos em Santos, depois fui morar em outros lugares e voltamos para Santos agora, eu e Fê, estou feliz de morar lá. De aluguel, mas estamos felizes. É o que tem para hoje. E toda a cidade pode ser a cidade mais paradisíaca de todas, ou a cidade mais urbana e caótica de todas. Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim. Isso. Em Santos, o que eu já reparei? Eu já me peguei contemplando a beleza do mar e já me peguei preso reclamando do trânsito, indo para a praia. Então, assim, o que eu percebi? Eu levo a minha treva e o meu paraíso para onde eu for. Exato, é interno. Então, é interno. Então, todos os lugares, qualquer cidade, qualquer vilarejo, qualquer bairro que você tiver, vai ter algo bom. Se não tem, cria. Se não tem árvore, planta uma árvore. Se não tem um gramado, dá um jeitinho. Faz um movimento, começa a fazer coisas boas. Pega um livro que você tem em casa, que está lá faz um tempão, que está para ler, ela está na fila de leitura lá e nunca lê, leva para a praia, se você morar na praia, leva num parque e leia, ou simplesmente sai de casa para contemplar a beleza da vida. Porque viver é uma dádiva, realmente é uma oportunidade única estarmos aqui agora, vivenciando tudo que a gente vivencia, sejam os desafios físicos, sejam os desafios conscienciais, emocionais, espirituais, tudo isso faz parte desse caminho de evolução, mas dentro de tudo isso, existe a dádiva da vida, né? Quantos espíritos não gostariam de estar aqui agora, né, Wagner, vivendo essa experiência? Então, se a gente se coloca nessa postura de observar, sempre vai ter beleza para ver. E se você não está enxergando beleza, é porque você não está enxergando a beleza que tem dentro de você. Então, começa a enxergar mais a luz dentro de ti, que você vai começar a enxergar mais a luz no mundo. Acabei de dar esse exemplo aqui, indo para a praia, estava mais preocupado com o trânsito que com a praia. Aí, despertei a consciência, falei, peraí, eu não vou mais de carro para a praia, eu vou de bicicleta, eu vou andando. Né? Então, tá nos pequenos detalhes. O Diego citou ainda agora o Paramahansa Ramakrishna, dentro da genialidade, ele como grande mestre, e da sua simplicidade, chegou um cara um dia, um materialista, e ficou incomodando o Ramakrishna com um monte de pergunta. E aí o cara virou para o Ramakrishna e falou assim, você acha mesmo que Deus existe? O Ramakrishna deu aquela risada, aquele olhar dele assim, e falou assim, se até você existe e eu existo, por que Deus não vai existir? O cara saiu de fininho, né? Eu acabei me lembrando disso quando você falou do Ramakrishna ainda agora. Achei a frase do Ramakrishna aqui, ó. Posso ler rapidamente? A mente é como uma agulha coberta de lama, e Deus é como um ímã.
A agulha não pode se unir ao ímã a menos que esteja livre de lama, que é uma frase do Ramakrishna. Legal, né? Então é esse lance de purificar a mente. Chegava alguém para o Ramakrishna e falava assim: mestre, me dê um samadhi, uma expansão da consciência. O Ramakrishna olhava, várias vezes ele fez isso com muitos dos discípulos dele e pessoas que chegavam perto. Ele falou assim: você quer um samadhi para fugir da vida, né? Você pode ter um samadhi, mas primeiro trabalhe aqui na Terra, faz o bem e seja você o samadhi na atitude. Então ele tinha umas tiradas muito legais. Ainda falava assim para os discípulos: você quer ficar com a mente absorta lá enquanto a humanidade geme de dor aqui? E você quer o samadhi do teu ego? Não. O samadhi, você vai encontrar ele dentro da tua consciência e no serviço da Mãe Divina, a favor dela, na ajuda ao próximo. Enquanto o samadhi, na Mãe Divina, em você, na tua atitude. E enquanto for ego, tudo for ego, que seja um ego servidor. É isso que ele falava, né? Alguém fala, como dissolver o ego? O Ramakrishna já falava, tentar dissolver o ego já é o ego tentando dissolver alguma coisa. Então, esquece esse negócio de ego e transforma o ego em ego servidor. Não seja você servidor do ego. Transforma o teu ego em servidor. Então diga, eu sou bom. Sim, se eu sou bom, vou fazer o bem. Então transforma isso em serviço ativo. O Wagner, eu lembrei daquela passagem do livro Autobiografia de um Yogi, em que a Yogananda também vivia pedindo uma expansão de consciência para o Yogiteswara, até que teve um dia que ele, cansado, não aguentava mais, ele deu um Shaktipat. Shaktipat, que é o toque do guru, né, para desenvolver uma experiência. E aí, nesse Shaktipat, o Yogananda teve uma experiência de expansão da consciência, que ele, de forma muito bonita, ele traduziu, né? O Yogananda escrevia muito bem, e aí quando ele volta, ele tem o ímpeto de ajoelhar nos pés do mestre, o mestre pega e fala para ele, agora, deu a vassoura na mão dele, vai varrer o pátio. Quer dizer, a terra, vamos viver a vida. O Yogananda, ele encheu o saco do Yogiteswara querendo o samadhi. O Yogiteswara tocou nele, ele entrou numa expansão. Expansão de consciência tem vários níveis. Você pode ter uma expansão num sentido cósmico, num sentido espiritual, e pode ter uma expansão percebendo a humanidade da Terra, ligada a todas as pessoas daqui. São níveis de samadhi, né? Até chegar no Maha Samadhi, que é o grande samadhi, o derradeiro. E aí o Yogananda entrou naquele estado, ele sentia primeiro o bairro, depois o país, depois o mundo, ele sentou e ficou quedado, naquele estado alterado. Quando ele volta a si, tempos depois, o Yogiteswara estava varrendo com a vassoura de piaçava a varanda do templo. Mestre, eu quero contar tudo que eu vi. O Yogiteswara fala, calma, toma essa vassoura e o varandão. Mas, mestre, eu vi essa estrela. Varre. Mas, varre. E ele ficou varrendo. Toda hora que ele olhava para o Yogiteswara, ele falava, varre. Horas depois, o Yogiteswara falou para ele, depois de uma experiência grande, a vassoura para varrer o pó daqui da terra, para você não se perder, para equilibrar. Agora me conte como foi sua experiência, porque agora você já está aterrado. E tem também, no Zen budismo japonês, um ditado que diz assim, o que o yogi chama de samadhi, e que aqui o ocidental chamaria de estado de consciência cósmica, ou expansão de consciência, ou um estado oceânico do ser, é uma coisa que no Zen budismo é chamada satori, que é a expansão da consciência. Então diz assim, depois do satori, vá para a lavanderia. Quer dizer, depois de experimentar a consciência cósmica, vai lavar roupa, porque você ainda continua encarnado. Agora, eu chamo isso de amostra grátis do infinito. Como se você tivesse uma amostra da totalidade para trazer para dentro do pequeno que é você e tornar algo melhor no teu dia a dia. Não é que a experiência grande vai te fazer fugir do mundo. Ela tem que melhorar você para trazer aqui. E eu, por experiência, Samuel, de muitos anos, depois de uma experiência de expansão, em 3 dias, você pode ter uma experiência no umbral fora do corpo. E aí, muito estudante não entende. Eu fui num plano avançado, logo depois fui levado no astral inferior. Pois é, você experimentou algo alto, o mentor te leva no mais baixo para você ficar no meio. Porque senão você fica para lá. Do mesmo jeito que alguém que só vai no umbral e não vai para cá. Então, tem que equilibrar. Depois de um samadhi, precisa de um ponto de voltar à realidade. Esse samadhi não é para você se perder lá, é para trazer melhoria para cá. Qual a função dos guardiões, dos mentores, dos amparadores, e como é que eles interagem na nossa vida, no cotidiano, já que eles não ajudam necessariamente a pagar os nossos boletos? Poderiam ajudar também, né? Eu adoraria pagar os boletos. Poderia ajudar, ia ser muito bom também, viu?
Só, antes de te responder, é o seguinte, eu tenho um professor que ele é especialista em fazer assim, ó, a gente acabou de fazer uma prática de energia, tá todo mundo, né, Iago? Tá todo mundo assim, flutuando lá em cima, querendo entrar em Samadhi, aí ele conta uma piadinha assim, aquelas piadinhas para aterrar todo mundo. Então a gente vive bastante isso aí, né? E os guardiões... Só não fala para ninguém quem é essa Não vou pessoa. falar, não viu, fala, gente? Eu não não vou fala. falar que é esse professor aí, não. Não vou falar não, deve estar por aí. Então, essa a gente aprende, né? A voar e aprende piada também para aterrar. Sem piada, você fica chato Fica. e achando que é especial. Cara. É verdade, é muito bom. O aterramento é necessário. E os guardiões, amparadores, guias, anjos da guarda, enfim, amigos espirituais, vou chamar de amigos extrafísicos, se é um amigo verdadeiro, ele vai te ajudar na sua realização aqui de vida. Não vai fazer a prova, não vai realizar a prova por você, mas ele pode pode contribuir com o teu aprendizado. E essa contribuição, ela pode se dar pelo silêncio também. Eu vejo muitas pessoas reclamando, falando assim, poxa, eu nunca tive contato com o meu mentor espiritual, eu gostaria, como é que eu faço? Como é que eu faço para conversar? Eu falei, você já tentou conversar? Ah, já tentei. E o que aconteceu? Ah, eu não escutei nada. Então, o silêncio já é uma resposta. Talvez o teu amigo espiritual esteja falando para você nas entrelinhas da vida para você fazer mais silêncio, para você ter mais momentos de silêncio. Então, os guardiões, os amigos espirituais, eles vão, eu percebo, pelo menos na minha experiência de vida, vão contribuindo com a evolução, com os desafios que a gente vive, com as lambanças que a gente vai fazendo aqui também, porque tem vezes que a gente vai entrando em... A gente acha que é um samadhi, mas na verdade não é um samadhi, é uma ilusão trevosa, né, de teias que a gente vai se envolvendo aqui de problemas da vida. E a vida, no contexto que a gente experimenta aqui, a gente temos muitos gatilhos para amarrar a gente aqui no materialismo. E se você piscar o olho, você caiu no materialismo aqui, se você cega a tua consciência. Então o despertar de consciência vai ajudando também nesse caminhar diário. E nesse caminhar diário nós temos amigos extrafísicos que aturam a gente aqui, porque olha só, né? Tem que ser um amigo de verdade para te aguentar uma encarnação inteira. Incondicional. Incondicional. Ele sabe das reclamações que você fala para os outros, da reclamação que você fala para você mesmo, e tá lá junto. Né? Por quê? Semelhante atrai semelhante. Certamente ele também tem aspectos a desenvolver, que ele também tem amigos mais sutis que estão ajudando, e provavelmente ele já viveu esses desafios que a gente está vivendo aqui e está dando essas dicas. Então, eu compreendo esses seres extrafísicos como amigos que estão ajudando nesse nosso processo aqui. E ora estamos aqui, ora estamos lá. Então pode ser que em alguns momentos estejamos aqui vivendo as provas, em outro momento talvez estejamos lá, aí vai ser a nossa vez de falar, né, Wagner? Calma, tudo vai dar certo. Calma, passa, o boleto também passa. Eu não posso te ajudar com o boleto, mas ó, toma essa mensagem. E outra, na verdade, esses amigos extrafísicos existem em vários níveis, né? Então, tem alguns que são professores da consciência, né? Igual a gente tem vários amigos, alguns são médicos, outros são professores, outros são amigos de brincadeira. Espiritualmente, é a mesma coisa. Agora, isso que o Diego está falando do silêncio, você imagina que coisa paradoxal. Você quer um contato com o teu mentor e há um tempo que você não consegue sentir ele, porque ele também tem o que fazer do lado de lá. Você não está conseguindo contactar ele, não é por uma incompetência tua, ele está muito ocupado, e você, de repente, também está sem a sintonia adequada, ou é o teu momento de você lidar com algo por você mesmo. Você não consegue perceber o mentor teu. Chega alguém e fala assim, você vê meu mentor e pega uma mensagem, eu não estou vendo nem o meu. Pior, amigos que eu tive, que eu levei muitos anos para descobrir onde é que ele estava e ver. Não foi uma coisa assim, do nada. Aí, eu não consegui ver alguns amigos que já passaram há tempos. Chega alguém e fala assim, você pode encontrar meu amigo? Eu falei, não estou encontrando nem o meu. Então, isso tudo é relativo, cara. As pessoas, elas entram numa vibe, às vezes, de cobrança, ainda mais se você tem amigos, eles desencarnam, a família, às vezes, te cobra. Você já viu ele? Tá, a hora que eu ver, eu falo. Se eu não falar, eu não vi. Mas ele não era seu amigo, por que você não viu? Porque, de repente, o processo dele, ele precisa ficar sozinho do lado de lá um tempo, ou eu não posso perceber, ou vocês, enquanto família, não tem que receber mensagem. Sim. Por uma questão de vocês se resolverem de outro jeito. Agora, mas aquela família recebeu mensagem, era outro contexto. As pessoas cobram muito contato espiritual, sendo que o parente é delas, o amigo é dela, por que ela não desenvolve para sentir? Vai cobrar do outro, de um médium, de um sensitivo,
algo que é da tarefa dela, ela perceber, afinal, o ente querido é dela. Tem que falar essas coisas de frente mesmo. O Wagner, ele tem amparadores que também ajudam em questões específicas, não é? Recentemente eu tive uma experiência de projeção de projeção astral na minha casa, assim, no duplo da minha casa, e foi muito impactante. Eu percebi que teve ali uma influência de um amparador ligado a uma situação que eu estava vivendo. Eu vou contar o relato rapidamente aqui. Eu despertei a consciência fora do corpo, no astral do meu quarto ali, e estava bem, com bastante dificuldade para manter a lucidez, talvez pela proximidade ali com o corpo físico, e eu percebi que a minha gatinha Mimi, que havia desencarnado, ela estava no astral da casa, né? Em vigília eu já havia percebido, mas ali em projeção astral eu percebi, e ela estava ficando no cantinho, e a minha outra gata, a Buda, ela ficava em cima dela ali, né? Então por isso que depois eu comecei a conectar umas coisas, que a Buda estava indo para cima e para baixo em casa, enfim. E eu estava ali naquele ambiente e eu tive um ímpeto de ir para a sala. Então eu saí do quarto e fui para a sala, isso no astral. Sentei na sala, a Mimi veio na minha direção, minha gatinha que havia desencarnado, peguei ela no colo, fiz carinho nela, olhei, eu falei, pô, que bom, ela tá bem, fiquei feliz assim, né? E aí me veio um pensamento muito forte, a Fernanda precisa estar aqui. E nesse dia a Fernanda não estava junto, você tinha ido visitar seu pai, né, Fê? Mas eu pensei, poxa, a Fernanda precisa estar aqui. A Fernanda apareceu, sentou, aí eu falei, Fê, eu tô aqui com a Mimi. E a Fernanda estava um pouco assustada, assim, estava um pouco receosa. Eu falei, ela tá aqui, Fê, tá aqui a Mimi. E ela estava um pouco receosa, eu olhei para a Fernanda e falei, ô Fê, a Mimi precisa ir embora hoje. Então aí eu coloquei a Mimi no colo dela, a Fernanda fez um carinho, e aí eu senti a presença de um amparador que levou a Mimi pro astral. Então o que eu percebi? Foi uma presença espiritual que eu não tinha percebido o contato ainda. E me parece que venho para esse caso específico. Então, me parece que existe isso também, né, Wagner? E às vezes o animal desencarnado, ele fica um tempo no astral da casa. Não é por apego, não, é para até lentamente descondicionando, né? E às vezes os mentores trazem para visitar. Tem um monte de possibilidades. Você vai abrir para a pergunta por causa do tempo, né? Nós estamos à metade aqui da nossa entrevista de hoje. Já? Eu quero passar para vocês aqui alguns recadinhos, avisos. Me disseram que meu microfone é o microfone que eu tenho que falar um pouquinho mais alto, é isso mesmo, Iago Mihael? Vocês estão ouvindo bem aí? Então, eu vou falar duas coisas. Na verdade, vou falar quais os livros que vão ser sorteados no final. Então, fique com a gente, que ainda tem bastante conteúdo aqui para ser transmitido. 2 títulos vão ser sorteados. O primeiro é do Diego Roque, que é esse Semblantes de Luz. Semblantes de Luz, um livro impresso que pode chegar a território nacional. Vale para território nacional ambos os livros. Por quê? Porque já aconteceu de eu gastar mais de R$1.000 para mandar para fora. Um amparador falou com você agora aí. Um amparador. Obrigado por me avisar. Então, vale para todo o território nacional. Então, quem estiver de fora também de Portugal, outros países, avisa também para saber nos comentários. Mas o sorteio vale para entrega no país, no Brasil. Tá? Então, 2 exemplares, Semblantes de Luz, vão ser sorteados no final desse nosso bate-papo. E lembra, Samuel, que esse livro do Diego está disponível online também, gratuito para baixar. Isso. Também, né? Tem esse livro está disponível também para quem quiser baixá-lo gratuitamente. Está no site do professor Wagner Borges, que é o ippb.org.br, ou no meu site, diegoroque.com. No meu site nós já tivemos mais de 2.000 downloads. Legal. Isso me deixou muito feliz. Com certeza no IPPB já teve também diversos downloads. Então, para quem quiser a versão digital, tem ele disponível gratuitamente. Quem quiser ele impresso também tem essa possibilidade. É um livro de reflexões espiritualistas. Tem mais de 80 reflexões, alguns textos canalizados. Enfim, comecei a escrever em 2016 e terminei de escrevê-lo em dezembro de 2024. E esse é seu, esse exemplar aí é seu. Você pode ganhar um exemplar impresso. Eu gosto do impresso, entendeu? Eu gosto de folhear o livro, ler assim, eu sou das antigas. Biblioteca aqui do Consciência Próspera, gente, é um arraso aqui. Essa viu? aqui muito boa. Então, você pode ganhar aqui o livro Semblantes de Luz de Diego Roque e também 2 exemplares também. Casos de Apometria, do Ricardo Sanfilippo e Ivan Carlos Sanfilippo. Dunga e Gafanhoto. É, o apelido dos dois. Eu vi que ele está aqui ao vivo, aqui no chat. Quem? O Ricardo ou o Ricardo? O Ricardo, que já teve aqui várias vezes. Estávamos ontem com ele. Que legal. Então, 2 exemplares sorteados no final aqui da nossa
do nosso bate-papo. Então, fique com a gente, tem muitas perguntas que também vão ser feitas aqui também sobre bioenergias e proteção espiritual. Mais avisos. O Diego está organizando um congresso, que é o congresso... Fala um pouquinho desse congresso. O Congresso Luz Consciência vai ser o primeiro congresso de espiritualidade universalista, o Luz Consciência, um congresso online e gratuito, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de dezembro. Estamos organizando ainda os horários, enfim, das palestras, mas já temos diversos palestrantes confirmados, dentre eles, professor Wagner Borges, Samuel, o Ricardo vai estar com a gente também, Fael Molina, Rodrigo Betim, a Tatiana Pagung, Tá aqui no chat. Liliane Moura, o Alberto Cabral, eu também estarei lá, né, falando. Enfim, vai ser uma oportunidade muito boa para realmente falar sobre a espiritualidade nesse contexto universalista. Então vai ser um encontro muito legal, é gratuito, mas vai ser necessário fazer inscrição para a gente ter um controle ali, né? Então, em breve nós vamos começar a fazer as divulgações, mas enfim, vai ser uma oportunidade muito boa, imersiva, para quem quiser aí estudar um pouquinho mais sobre espiritualidade. Já vou adiantar, a palestra que eu vou fazer vai ser no sábado, no dia 20, vai ser a abertura, acho que às 14 horas. 14 horas. Eu vou preparar um material, que sobre saídas do corpo, a Liliane está lá, o Cabral está lá, gente muito boa nessa área. Então, o que eu vou fazer, em vez de falar também do mesmo tema específico? Eu vou montar um materialzinho específico sobre cordão de prata. Específico, assim, com várias nuances, para mostrar como é que são essas ligações do corpo espiritual com o corpo humano nas saídas do corpo. Vou fazer específico. Muito bem. E vai ser... Então, vai ser dias 20 e 21 de dezembro, abertura, dia 20 de dezembro, às 14 horas, com o professor Wagner Borges, mas depois nós vamos passar todos os detalhes. É um congresso gratuito, primeiro congresso de espiritualidade universalista, Luz Consciência. Vai ser necessário fazer inscrição e vai ser muito legal. Vai ser uma oportunidade excelente aí. E agora aqui com essa informação em primeira mão aqui. Cordão de prata. Cordão de prata. Na profundidade, o lado oculto do cordão de prata. Aspectos do cordão de prata, assim, vários. Que maravilha, então, do congresso. Outra novidade, o livro do Sanat Kumar. Ensinamentos extrafísicos e projetivos. O livro está esgotado, eu coloquei para download gratuito lá no site do IPPB, e lá estão também obras de outros autores, inclusive a do Diego, tudo com autorização dos autores, para baixar. Acontece que, como o livro, depois que a gente colocou lá, e o Dunga, o Ivan, me ajudou bastante, diagramando, o livro está lá, traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol e foi traduzido para o italiano. E o Dunga está mexendo nesses dias, vai entrar em breve tradução para o alemão do livro. Olha que bacana, o livro está com várias traduções, todas online, disponibilizadas gratuitamente. Entrem lá, ippb.org.br, seção de download, e lá, tendo amigos de outras línguas, pega ali o livro e indica para quem gosta de estudar, não vai forçar a barra com ninguém, ou ficar doutrinando, olha o livro que eu peguei, vai salvar você. Isso aí é um absurdo, não? Mas estudantes espirituais de outras línguas podem ter acesso a esse livro, que é muito bacana. E quem fez a tradução para o alemão foi o Rodinei Cardim, lá da Alemanha, um amigo nosso, aí um abração. Foi bom ter lembrado. Rodinei Cardim para o alemão, que beleza, international. Olha isso, o Wagner vai viajar também bastante, como sempre nos últimos anos, depois da pandemia, agora ele criou asas. Red Bull te dá asas. E está viajando para vários países, e inclusive a gente escolheu, já estou avisando vocês todos, qual é a data da estreia do Falando de Espiritualidade. Nilson, momento Nilson. 28 de outubro. 28 de outubro é uma terça-feira, aí vai dar início aqui ao vivo, toda terça-feira, ao meio-dia, aqui pela TV Consciência Próspera, falando de espiritualidade com o Wagner Borges. A gente não pôde começar antes, gente, porque por causa das minhas viagens, né? Eu vou estar agora em setembro fazendo 8 palestras no Rio. Em outubro, eu vou ficar 19 dias fora na Europa, em 4 países, e eu não queria começar o programa e logo depois ter que deixar gravado. Porque começando é bom ir fazendo tudo ao vivo. Então, no final de outubro, última terça de outubro, a gente começa todos ao vivo, terça ao meio-dia. E Samuel e o Iago, tá ali, eles já me pediram várias vezes, entremeando, a gente vai fazer algum especial de vez em quando, falando um pouquinho de música, de rock progressivo. Não é o trato do programa. De vez em quando, um extra fora,
para passar e ficar ali no canal. Especial Yes, deve E ser o primeiro. a primeira vai ser o IES especial. Bate aqui, Samuel. Ó, aí. Vai ser o IES, eu contando a história do IES, vários discos. Depois eu vou fazer um programa sobre o John Anderson, Rick Wakeman, Steve Howe. Depois eu vou pegar o Genesis, tanto da época do Peter Gabriel quanto do Phil Collins. Eu vou pegar outras bandas, Pink Floyd, Jethro Tull, bandas alemãs como o Eloy, Tangerine Dream, o rock progressivo italiano, Banco, Premiata. Aí, ao longo dos meses, de vez em quando, eu vou fazendo um especialzinho, tipo, falando de rock progressivo. E a gente vai jogando ali e vai ser interessante também. Que legal. O Wagner, aproveitando, o vídeo que entrou no canal hoje, no seu canal, tem um relato seu muito interessante que está nessa frequência aí Que eu também. estou falando do John Anderson, que eu vi o John Anderson fora do corpo. Eu contei isso no programa Viagem Espiritual, tá? Foi quando? Foi domingo passado. Foi domingo, tá entrando hoje no canal, tem um corte também que foi feito. Contei de um músico alemão desencarnado que eu também vi. Está no último programa de domingo, tá lá já está disponibilizado lá no meu canal, Wagner Borges. Tá lá, é só entrar lá e Aqui, assistir. Tá, só entrar no link e pronto, já está. Inclusive, esse vídeo daqui a pouco vai estar também no canal do Wagner. Então, quem está acompanhando também a gravação no canal do Wagner, já sabe que esse vídeo foi ao vivo, então você está acompanhando, acho que um dia depois. Então, quem está no canal do Wagner é só vir aqui na relação de programas que já subiram por aqui, que está por aqui já, para você acessar. Maravilha? Deixa eu fazer mais um recadinho aqui, a gente volta para as perguntas. E tem as perguntas, deixa eu ver aqui, o Iago selecionou várias. Beleza, ó, várias perguntas interessantes que o Iago selecionou. Ele ficou sem microfone, porque o nosso microfone tomou Red Bull pro Asas e foi para fora do estúdio. Alguém fala assim, puxa, se eu sair do corpo, eu posso voar? Toma Red Bull, você também voa. Voltou aí? Opa, menino Iago no ar. Então vai lá, aparece aí, aparece a câmera. Ah, ele aí, ó. Coloca aí no chat para vocês. Muito obrigado pela paciência ali no começo, pela questão do áudio. Tá no chat aqui vocês falando. E é isso. Deu tudo certo, os áudios agora voltaram. E também estou por aqui. Vai ter o sorteio. Bom, a gente vai falar com vocês sobre o sorteio, se pensaram. Também estou aqui no chat, já vai estar participando. E sim, eu queria confirmar que o dia disso. O Wagner é muito sacana. Você entregou quem é o nosso professor, né? Samuel, eu criei monstrinhos, olha. Tá vendo? É culpa minha, cara. Tudo filhote, é. Ai. Maravilha. E eu vi que você aqui, fala o que você ia falar aqui da menina, como é? Lana? Da Lana? Ah, não. Já vamos pro chat, então? Não, A Lana Souza? Lana Souza. Ah, nossa amiga, Lana nossa amiga. A Lana é legal, a Lana estuda comigo lá no grupo de estudos Luz Consciência no GEL. Aí pra Lana. O Wagner já fez palestra lá na cidade dela, ela está com curso de clarividência. São Sebastião do Paraíso, interior de Minas Gerais, perto de Furnas. Ela está com curso de clarividência, muito legal. Também é uma estudante aí da espiritualidade. Tem um espaço terapêutico lá muito legal. Eu acho que está nas últimas vagas. Então, se você gosta de clarividência, a Lana, assim, gente, uma rádio. Podia trazer a Lana para bater um papo aqui. A Lana seria uma excelente convidada. É só combinar com ela que ela vem. Ela tem 1000 histórias para contar. Ela tem muitas saídas do corpo também. Ela tem muito relato de clarividência, também é uma pessoa bacana para trazer. E a outra é E a Kátia também. Gente, agora o pessoal tá aqui novamente no chat junto comigo e eles acabaram de me informar que meu áudio estava baixo. E aí eu olhei pro lado, ele estava desligado. Então, agora vocês estão me ouvindo bem, provavelmente. Isso seria chamado lá no registro acástico, te diria, esse água é um mocorongo. Ai, não? Você entregar o seu professor, ele jogou uma energia e tirou o áudio. Olha o poder parapsíquico. É um mocorongo Ananda, seria o nome yogi dele. Maravilha, mas Ana, ele falou do seu curso, que está nas últimas vagas, e a gente está te convidando para você também estar aqui no Consciência Próxima para fazer a gravação de um programa com você, o seu trabalho. E a Kátia também, que mandou aqui um superchat. Sim, então, gente. Muito obrigado pelo superchat. Eu tô vendo os membros aqui também. Já separei as perguntas de vocês. E falei também, agradeci vocês pelo feedback aqui do áudio, viu? Muito obrigado lá no começo. Estava tentando resolver e eu ouvi aqui vocês. Então, isso auxiliou. Muito obrigado pela paciência. Olha, tem um monte de perguntas aqui, mas que eu vou ir para o chat, porque senão não vai dar tempo de responder todo mundo. Antes ainda de ir para o chat para as perguntas de vocês, eu quero fazer mais um news. Um momento news aqui no programa. A gente não fez no início, está fazendo agora.
Agora, nesse mês de setembro, vai iniciar a 19ª turma de um curso chamado Terapias Bioxamânicas, que é um curso de 9 meses, um sábado e domingo por mês, das 10 às 18 horas, em São Paulo, do lado da estação São Paulo Morumbi do metrô, em um curso intimista, é apenas 11 vagas, e ele é baseado neste livro. Na verdade, o livro é baseado no curso, porque o curso veio antes do livro, do Práticas Bioxamânicas. Então, são 9 meses que a gente passa estudando a temática xamânica. Então, a confidências com estudos, eu gosto sempre de trazer a vivência, também trazer a explicação por trás, o que está por detrás desses ensinamentos, por exemplo, quando são conhecimentos de alguma tradição específicas, e também os efeitos, analisar os efeitos. O que acontece com a pessoa realizando essas práticas no cotidiano, no dia a dia. Dá notícia boa de que vai ser reeditado pelo Alfabeto. Isso mesmo, muito bem lembrado. E por conta de um livro chamado Na Luz dos Xamãs, que será lançado dia 14 de dezembro na Mystic Fair, Wagner Borges e Samuel Souza de Paula, vai ser relançado esse livro que está esgotado. Ele está esgotado já faz quase um ano, então quem comprou aumentou absurdamente o valor do livro lá nas coisas dessa edição, né? Por causa de que virou raro, e a editora vai reeditar por conta do livro Na Luz dos Xamãs para o dia 14 de dezembro. Então, é um livro que a gente vai conseguir encontrar agora, mas fique atento, porque vai ser relançado. Eu mostrei para o Wagner agora há pouco, a editora acabou de mandar. A capa é diferente. A editora acabou de mandar. A editora acabou de mandar a nova capa do livro Práticas Bioxamânicas, então a gente está super contente, porque o Da Luz dos Xamãs está chamando Práticas Bioxamânicas para vir junto. Foi muito bom. E já guarda na agenda. E quem está em São Paulo, 14 de dezembro, lançamento lá na Mystic Fair. Eu e Wagner Borges estaremos juntos para esse lançamento. Vai ser bem bacana. O ano que vem, eu vou fazer um com o Diego chamado Na Luz de Ganesha. Na Luz de Ganesha, já guarda aí, ó. 2026, Na Luz de Ganesha. Eu sei que tem mais aí nessa coleção chegando. Olha, conteúdo com Wagner Borges é o que nos falta, né? Uma coleção na luz. Porque a missão uma delas, né, para trazer a luz. Que missão! Isso é compromisso espiritual de descer e tentar fazer alguma coisa aos trancos e barrancos. Ah, que ótimo. Brincadeira da parte, sabia que eu ia falar isso. Porque no início do programa, quem estava aqui... Podia perder a piada. Eu estava aqui, eu sabia que ele ia ficar assim... Mas muito bem. Então, tem realmente muito conteúdo para ser transmitido. E fique atento aí que, enquanto o nosso amigo estiver encarnado, só altas produções, altas frequências, e é sempre uma honra, um prazer estar com o Wagner também nessa caminhada. Para mim, sim, é um privilégio viver essa época, esse momento, encontrar as pessoas todas que eu encontrei. Gente, eu vivi quase que a minha vida inteira na periferia de São Paulo, não tinha acesso a esses conhecimentos que, para mim, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Hoje na biblioteca. Para mim, eu ia na biblioteca pública para ler livros lá. Os livros eram a minha porta de conexão, de entrada para essas outras realidades. As palestras gratuitas que o Wagner faz toda sexta-feira, para mim era isso, a oportunidade de acessar esse conhecimento. Hoje, a gente tem outra oportunidade, que é, como curadores, trazer também pessoas que inspiram aqui no canal. Então, isso é muito gratificante mesmo. Então, e que legal, você cresceu na cidade de Tiradentes, né? Que é a zona leste de São Paulo. Uma parte, sim. Uma parte grande... foi lá perto do Capão Redondo e a outra metade está Então, e eu que cresci na Baixada Fluminense, cara, em Duque de Caxias também. Eu cresci na Baixada Fluminense. Agora, não é esses caras... Ali o Iago também morava lá. Do litoral, tá vendo só? Esses riquinhos. Baixada Santista aqui, rapaz, respeita. Ô Samuel, espiritualidade transformou, então, a sua jornada aqui, né? Espiritualidade não é possível viver sem ela. Para mim, foi uma porta de entrada de consciência, uma porta de transformação também. De ideias, de crenças, de visão de mundo, de ter um contentamento pela vida, porque minhas experiências eram experiências de muito sofrimento. Primeiro dia de sofrimento, quando eu pegava um livro, nossa, que coisa impactante! Era ver uma experiência de alguma outra pessoa, era identificar algo que alguém escreveu, como eu tenho nos livros, e que faz total sentido. Porque a minha realidade não é uma coisa de louco, porque era considerado louco, era considerado fora da casa. Conheceu vários outros loucos. E aí falou, não, se eu sou louco, eu não sou louco sozinho, tem muitos loucos enlouquecendo o mundo com luz, né? Seja luz do xamãs, ou luz de Krishna, luz de Ganesha. ou semblantes de luz, então trazendo essa luz da luz de Ganesha para vir de outros tantos caminhos. Então, eu realmente me sinto muito privilegiado onde eu estou hoje em relação ao comparativo com
eu estava anteriormente. Fui aprendendo muito. Nossa, ter Wagner Borges como professor é algo que Sim. quem estuda com Wagner sabe que está uma abertura universalista de conversa, vai ser bem interessante por causa disso, muito especial para muita gente. E eu conheço muitas pessoas, inclusive O pessoas privilégio aqui é um pão de queijo. inclusive, só vem aqui só por causa do pão de queijo e por causa da água de coco. Mas vamos para a pergunta de vocês aqui. Tem uma que chega sempre aqui, que é do Rio de Janeiro, e aí o Diego selecionou ela, que é a Águida, falou assim, boa tarde, Samuel, Iago, Wagner, Diego, queridos. E ela já falou, olha, eles estão comendo pão de queijo. Sim. Primeiro, antes de mim. Ela chegou uma vez aqui no estúdio, antes de eu mesmo chegar. Ela chega antes dos próprios guias espirituais. Mas a Águida, eu descobri que ela é uma mentora espiritual, porque existe o bolo reikiano da Águida, que é um bolo de laranja que ia ser exclusividade do Wagner, e a gente conseguiu, por um milagre, compartilhar esse bolo. Você acredita? Quando Deus criou tudo. Não havia nada antes. Quando ele criou, ele falou, quem é essa criatura que era a Águida? Chegou antes de Deus da história. É o bolo reikiano da Águida, é delicioso. Por falar nisso, então, me diz uma coisa. E qual é a importância dos símbolos do reiki? Qual é a ativação dos símbolos? Eles são sagrados ou eles são secretos? No bolo da Águida, tinha desenho do símbolo do reiki ou era só imantou com as mãos mesmo? Então, eu falei brincando, mas quando eu comi o bolo da Águida, me veio esse sentimento. Eu falei, é um bolo reikiano verdadeiro. Ela com certeza aplicou energia. Ela faz com amor, cara. Com amor. E reiki o que é? Reiki é a energia do amor. Então, independentemente do símbolo, que sim tem a sua importância, mas mais importante do que símbolo e técnica é o amor. Então, certamente, em qualquer tipo de atividade que a gente vai realizar, e uma pessoa se está conectada com o reiki, ela pode realizar aplicando reiki. No caso da Águida, que aplicou reiki no bolo. E isso pode ser feito em tudo, num livro que você vai escrever, numa palavra que você vai colocar para o mundo. Então, sim, com certeza, se é feito com amor, vai gerar uma boa vibração. Agora, o reiki é uma técnica de captação e envio de energia que utiliza símbolos para o envio dessa energia com o objetivo de potencializar o envio da mesma. Então, existem determinados símbolos que vão acessar determinadas frequências. Mas, ao longo da caminhada do reiki, no terceiro nível... Cadê? Vem cá, vem cá. Uma reikiana aqui, vem cá oi pra gente. Vem cá. Vai derrubar a câmera isso, danado. Então, o reiki, ele utiliza símbolos, você vai aprendendo símbolos ao longo da jornada, mas no terceiro nível, você também descobre que você pode enviar reiki sem símbolo. Por quê? Porque o amor já está integrado dentro de você. Mas existem símbolos que estão conectados, vamos dizer assim, de uma forma prática, com os 4 elementos da natureza. Com a energia da terra, com a sua vida física. Não quis ficar com o Diego. Aí, ó. Energia, ó. Então, tem um símbolo que vai te conectar com a sua vida física, com o seu corpo físico, que é um símbolo ligado ao elemento terra. Existe um símbolo ligado ao campo emocional, que vai te ajudar nesses aspectos. Existe um símbolo ligado com o campo mental, também vai te ajudar nesse sentido, e também um símbolo ligado à conexão com o campo espiritual. E aí, claro, o iniciado em Reiki sabe como manipular esses determinados símbolos, mas eu gosto de lembrar de uma frase de Jung. Jung dizia o seguinte: o símbolo nunca se esgota. Por quê? Porque o potencial humano, ele é inesgotável. Então, um símbolo é diferente de um signo. Então, tem pessoas que estudam símbolos pensando que são signos. O que são signos? Signos são sinais que têm um objetivo. Por exemplo, uma placa de pare. Você não precisa ser um motorista para você saber que tem uma placa de pare. Você pode ir nos Estados Unidos, vai ter uma placa no idioma local, mas você vai olhar e ali tem uma mensagem clara e objetiva. Isso é um signo. Agora, o símbolo, ele é inesgotável. Então, ele pode agir de uma determinada maneira comigo, com o Wagner agir de uma determinada maneira diferente, né? Acessar uma frequência diferente. Mas o principal se ativar a energia do chakra cardíaco, que é a energia do amor, com símbolo ou sem símbolo, o que é mais importante é enviar o amor. E só lembrando que o reiki é uma das formas de passagem de energia. Existem várias outras culturas que desenvolveram formas de passar energia e cada uma pode ter um mantra, uma visualização, um símbolo ou simplesmente a força da vontade. Tá? Existem muitos métodos, a cura prânica, o passe à moda espírito, o passe à moda da Umbanda, o Joreina messiânica. Você tem muitas formas de passagem de energia. Pergunta para o Wagner aqui, do Lucas L.
Armalo. Ele é mineiro. Ele sempre assistia lá o Falando de Espiritualidade anteriormente. E ele, inclusive, viu, Lucas? Eu vi lá no Instagram ontem que você lançou um livro, né? Depois eu queria até conversar com você sobre o livro. Ele lançou um livro sobre chakras. Que bacana, Legal. o tema de hoje. E ele fala assim, ó, Wagner, doar energia dentro ou fora, dentro do corpo, ou em projeção, tem diferença? A pergunta dele. Ou será a mesma intensidade conseguindo buscar Ótima energias pergunta. que vêm dos corpos mais densos por estar encarnado ainda? A pergunta dele. Na verdade, o que vai dar diferença é o sentimento bom que a pessoa coloca e a positividade dela. Então, quando você passa energia aqui, por mais que você tenha sentimento e pensamentos elevados, essa energia está passando pelo teu corpo, pelas tuas mãos, pelos teus chakras aqui. Quando você está fora do corpo, o corpo extrafísico, chamado às vezes corpo astral, corpo espiritual, psicossoma, perispírito, ele também tem chakras extrafísicos. Quando você vibra essa energia lá fora, são chakras astrais, não são chakras do campo energético do duplo aqui. Quando você vibra uma energia aqui, ainda são chakras astrais, mas através dos chakras do duplo etérico. Quando você está fora, o corpo e o duplo fica aqui. Você está lá fora, a irradiação ela não é tão condensada quanto aqui. Agora, o sentimento é o mesmo. Então, se você está fora do corpo para aplicar energia numa pessoa aqui, essa energia ela é mais sutil vinda de lá para cá. Se você está aqui e projeta energia para alguém aqui, é mais compatível a nível de condensação. Porém, o oposto. Se você está fora, vai aplicar energia num espírito desencarnado, é melhor que você aplique lá fora. Agora, eu posso irradiar daqui, mas ela vai ter sempre algum componente energético de ectoplasma do corpo. Agora, o importante, independente da condensação aqui ou lá, é o sentimento legal que você coloca e o objetivo daquilo. Deixa eu lembrar de uma coisa interessante que você... anteriormente você tinha comentado sobre essa perspectiva de interações energéticas que a pessoa percebe em outras realidades, mas tem muita minhoca na cabeça e não consegue atuar. Mas tem pessoas que têm capacidade de trazer uma atmosfera, até pelo trabalho do desempenho de ajudar outras pessoas, de sintonia, aí sim, com lucidez e tudo mais. Você já teve a experiência de estar fora do corpo e uma consciência interagir com você fora do corpo e emanar uma energia fora do corpo? Sim, por exemplo, supondo que eu fosse um espírito desencarnado, tá? Aqui está o médium Diego. Eu poderia vir e acoplar energeticamente, que não é a mesma coisa de entrar no corpo de ninguém, Sim. mas um acoplamento e eu passar energia através dele, num combo, um conjunto. Tá? Diego está fora do corpo. Eu, aquele mentor, estou em outro plano e o Diego está num plano mais abaixo. Eu posso acoplar com ele lá fora. Eu não vou usar o termo incorporação aqui, que é um termo muito ruim. Ou seja, a incorporação aqui pode ter lá, só que lá não tem o corpo no meio. Então, para a pessoa fora do corpo, dá a sensação que ela e o espírito se tornam um só. Isso pode acontecer aqui, mas lá fora é o corpo espiritual de um com o outro. E algo mais avançado, Samuel, mais difícil de acontecer. Um ser do plano mental, já sem o psicossoma, sem o corpo astral, somente a consciência, jogar um fluxo para você projetado. Aqui fora, esse fluxo vai e irradia através de você para outros. Outra coisa que pode rolar, aquela presença no plano mental, projeta um fluxo até o mentor, do mentor vem para você e de você para o paciente. Isso é uma série de variações e manifestações dessa passagem de energia. O Wagner, e existe também a possibilidade de rolar uma preparação fora do corpo para o que você vai realizar aqui. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante com Exus, de diversas frequências, de diversas vibrações. Então eu fui retirado do corpo por um amparador espiritual, fui levado para um lugar, e aí foi muito interessante. Eu sentei numa cadeira, e a cada momento vinha um Exu de uma determinada linha, frequência, acoplava na minha energia, e eu entrava na energia daquela entidade. Saí, não teve interação, era uma conexão de energia. Eu sentia e partia. Aí vinha o outro, eu me conectava e eram frequências totalmente diferentes. Assim, foi uma experiência muito impactante, porque quando eu acordei, eu abri os olhos com a lembrança da experiência. E olha só que legal, depois me vem a explicação. Eram entidades que depois iriam se conectar comigo aqui ao longo da minha jornada. E isso realmente está acontecendo.
Olha que legal, né? Com uma preparação Isso. extrafísica de algo que a gente vai realizar no físico. Muito bom. Camila, Samuel, posso fazer 2 adendos aqui? É que a gente teve 2 fenômenos mediúnicos aqui na live. Um através da médium, Fernanda Tempesta, que ela canalizou o seguinte: lá em casa a gente conversa, assinado Rama. Então ela deixou aqui nos comentários pra gente. E a outra médium. Quando chegar em casa, vai ter uma DR com ele vivendo com esse gatinho aqui, vai ter uma encrenca em casa. Essa foi uma. É astral. E a gente teve uma outra médium também que apareceu aqui na live, que é a Juliana, e ela disse assim, mensagem do mentor: se bobear, o Wagner come o bolo de aniversário do Raul. Bolo de aniversário do Raul. Outubro. Então tem que tomar cuidado. Eu nem fui convidado. Já tá sendo convidado agora, ó. Ah, vou fazer 6 anos de YouTube. Só esses 2 adendos, Samuel. Maravilha. Que é a estreia do programa. É verdade. É. Entendi a data. E eu sou o com pai. delay. Eu acho que a Águida vai ter que fazer bolo e mandar aquela entrega Isso, do Águida. Rio para cá. Aguilar, você já tá Entrega convocada. que chega no mesmo dia. Ai, ai. Convocada, Águida, boa pra gente. Camila, pergunta assim: a gente pode ter a energia sugada por algum obsessor durante a gestão? Sim, pode. Isso é mais comum do que se pensa. Agora, o Samuel sempre tem que botar a explicação correta. Supõe que o Diego está num dia muito turbulento. E aí encosta perto dele, fica agarrado na aula, uma presença ruim, porque naquele dia ele está dando mole, ele está fora do normal dele, está bem pesado. Essa entidade acoplou, não é porque ele está fora, ele está dentro do corpo, né? De madrugada, se o Diego sair do corpo, quem é que ele vai ver na frente dele, que já estava? Aquele espírito. E aí ele vai cometer o erro. Como ele não viu o espírito na vigília, só está vendo na hora que ele sai, ele vai falar assim: eu saí, por isso o cara veio. Na verdade, o cara já estava dentro, a saída só te revelou aquilo. E isso levou muita gente a achar que a saída do corpo traria espírito para te obsidiar. Não, isso acontece aqui, a saída só te mostra. Então, às vezes, pessoas que já estão com presenças pesadas próximas, quando a pessoa sai, elas podem tentar fazer lá fora o que ela já faz durante o dia. A defesa é irradiar energia. Muito bem aí, Camila. Já respondido. Agora, Jamile França. O chakra desequilibrado também causa zumbido no ouvido? Estou com zumbido no ouvido direito há 4 meses e meus exames estão tudo normais. Não é muito forte o dia todo. Fica o dia todo. Não sei o que fazer. É a Jamile França. Já foi no médico. Deixa eu responder essa, Diego. É o seguinte, Sim, porque e muita gente fala isso e é bom explicar direitinho. Existe uma síndrome chamada tinnitus. Então, pede a ela para entrar no Google, clicar tinnitus. É a expressão internacional que a medicina usa para uma síndrome em que o cérebro gera ele próprio um zumbido intracraniano. Porque para você escutar um som, Samuel, o som se propaga pelo ar e você capta no aparelho auditivo. Um som dentro da cabeça, ele não está sendo produzido fora e vibrando moléculas, ondas sonoras pelo ar. É um som produzido pelo próprio cérebro. Isto ocorre por causa de glicose muito alta, pressão alta, problema mandibular e problema de compressão na cervical. É um processo físico. Então, muita gente que tem um zumbido constante, seja nos 2 ouvidos ou num só, isto é tinnitus, não é sensibilidade. Porém, muitos sensitivos e médiuns sentem zumbido na hora de um fenômeno mediúnico ou anímico. Fora daquilo, no dia a dia, não tem. Então, essa é a diferença. Se a pessoa, na hora de um fenômeno, está tendo esse zumbido, ele vai passar assim que a pessoa sair daquele estado alterado e voltar ao normal. Se o zumbido é contínuo, é tinnitus. Agora, o tinnitus não é causa, ele é efeito de alguma coisa. Muitas vezes a pessoa vai no otorrino e ele não detecta, porque a causa não é aquilo. A causa pode ser a glicose alta, pressão alta. Entra no Google, tinnitus, que vocês vão ver explicações médicas e não tem cura. Tá? O tinnitus não tem cura. Milhões de pessoas têm. Minha mãe era diabética, tinha o tinnitus, que ela achava que era um problema espiritual, até eu explicar para ela. Tá? Agora, muitos sensitivos sentem zumbido, ou melhor, percebem, mas aquilo passa. Se é contínuo, e um detalhe, muitos processos de surdez com a idade começam com zumbido num dos ouvidos. Então, é só para deixar claro, a gente tem que ter pé no chão, sempre usar embasamento para não dar explicação errada. No caso dela, se o zumbido está contínuo, pode ser tinnitus. Entra no Google, clica tinnitus e pesquisa, que ela vai entender melhor.
Agora o microfone é daqui ou O não? microfone lá. Lá? Aham. Então, estamos ao vivo aí, ó. Professor Wagner Borges, Samuel no fundo ali, ó. Estamos fazendo os ajustes aqui, né, professor Wagner? Tá aqui, ó, Renata tá por aqui, Tiago Arantes tá por aqui, sempre Thiago acompanha. sempre acompanha as É, ó, a lives. Karen tá por aqui também. Cachorro albino, tá por Cachorro preto albino. Cachorro- tá sempre, né? O cachorro preto albino, ele faz parte da egrégora. Ele tá em todas. Tá sempre conectado, né? A Ariane tá aqui. Samuca, Olha aí, eu acho que a gente vai ter que concluir por aqui. A gente vai marcar uma outra, porque não voltou a internet completa. Tá pegando a internet aqui bem, olha, um pontinho só que tem lá de internet. Eu queria ver com o IAC se consegue realizar o sorteio para as pessoas terem os livros. Você consegue fazer o sorteio? por aí? Consigo fazer ou se não, sorteio. faz um vídeo gravado aí também, a gente pode Mas deixar a um gente registro, posta se no- quiser, né? no, É. no Instagram o resultado? Pode ser. Eu faço gravado e a gente posta no Instagram. E posta no YouTube também, Mas para aí as tem que pessoas ser que os estão comentários acompanhando de também. quem Né? está agora, né? Ah, é verdade. Essa que é a hein, questão. pessoal? Tenta Ó, fazer. voltou, o pessoal tá falando que voltou. Voltou. você- Vocês sim. Estamos indo aqui, né? Ó, já estava entrando de novo, de 127, estava 200 e pouco. É. Tenta fazer por aí. Tenta Iago, fazer porque então, como é que tem- você faria o sorteio? Você- Eu compartilho a tela com o pessoal e faria o sorteio. Então, vamos nessa, então, É, vamos fazer então, o sorteio. Então, vai. Vamos prestigiar então o pessoal que está aqui com a gente. Ó, a Águida está por aqui, a Elisângela está aqui também, né, Samuel? Ó, a Arlete está aqui, está mandando mensagem. Então, a Marli Machi. Também é outra rica que mora A na Marli, praia. eu lembrei, a Marli tá morando lá em Santos, cara. É, rica Ah, é? igual, Ela rica tá igual- morando, é vizinha riquinha, lá. igual o Diego, tá no Rica igual litoral. Aí, lá. Marli, que riquinho. De onde vocês tiraram isso? A Regiane está por aqui, que legal, bacana, o Antônio também. E é isso, são coisas da vida material. E nós né? temos duas cai. internet. As duas internet, né? Muito bem. Ó, o Iago está abrindo lá o programa que a gente vai fazer o sorteio. Deixa eu mostrar aqui os livros que o Diego falou antes de nós cairmos. Eram os livros do Val Capelli, do Gasparetto, que é a coleção de 5 livros de Metafísica da Saúde. Inclusive, já gravamos o programa com ele. Em breve vai ter aqui a entrevista, retorno. Inclusive, quem fez a ponte dessa última vez foi o Wagner. Eu vou estar, inclusive, com o Val Capelli hoje, porque o programa dele é antes do meu lá na Vale Lá do na Rio. Vale, então, é ao incrível. vivo O hoje. programa dele é às 6h30 da tarde, 95.7 FM. Olha aí. E eu falava da importância de analisar o aspecto metafísico. O professor Wagner Borges ponderou a respeito dos sintomas físicos, que é muito importante você compreendê-los e buscar um tratamento físico. Uhum. E aí eu fiz esse complemento falando sobre analisar as questões metafísicas, que é aquilo que vai além do físico, meta além do físico. E essa série de livros aqui, com 5 volumes, é simplesmente fantástica, que é do Gasparetto e do Val Capelli. Do Val E cortou, não sei se deu para passar, Sim. eu comentando, não sei se foi antes de cair, que eu vi gente na internet dizendo que o zumbido contínuo era a glândula pineal. Não, o zumbido contínuo é tinnitus, tem causa física. Agora, muitos sensitivos e médios, por causa de ter o chakra coronário bem energizado e a pineal, costuma ter sons intracranianos, incluindo zumbido, na hora de fenômenos parapsíquicos, não no tempo inteiro. Sim. Então, se é o tempo inteiro, não é pineal, chama-se tinnitus. Por favor, pesquise que vocês vão achar essa informação. Sorteio? Sorteio tá aqui. Feito. Deixa eu mostrar Vem pro cá, vem pessoal. cá, fica Ó, aqui. Gente, já entrei aqui, não sei se por causa do brilho da tela. Acho que não vai dar mais. Pode É, ler, né? Mas eu vou lendo aqui pra vocês, tô carregando os comentários. E vou colocar também o nome do sorteio como a live vai. Então é o sorteio de 2 livros, Semblantes de Luz. E 2 casos E 2 apometria. casos de apometria do Ricardo Sanfilippo, que estará também no Congresso Luz Consciência. Eu não lembro se eu falei dele na hora lá, mas ele falou. estará conosco. Então são 2 exemplares do livro Semblantes de Luz, que está rolando o sorteio aí, e 2 livros Casos de Apometria com Ricardo Sanfilippo. Show, então 10 segundinhos, todos os comentários aqui. Todo mundo que estava participando nos comentários, pessoal, já tá valendo. Então, se você comentou, deu bom dia, boa tarde, riu junto com a gente, ou tava fazendo perguntas, tá valendo também, tá? Então, aqui eu coloquei, são 10 segundinhos. Sei que vocês talvez não consigam ver. Tá vendo aí? Ó. Tamo Ah, aqui. dá pra ver. Ah. Dá pra ver agora. Aí, beleza. 3, 2, 1. Tcharam! A Carmen Lúcia Ferreira, Renata Delorto, Adriana Ferraz, que tava na live também com a Marisa, e a Gláucia Monique. Ah, Então, os que 4 legal. vencedores aqui. Vou postar lá no Instagram. A gente faz a collab nos 4 perfis. E aí, a gente depois, eu entro em contato com vocês pra gente pegar os endereços e enviar, tá bom? Maravilha. Então a gente está chegando já ao final então dessa nossa transmissão por causa de problemas técnicos.
Técnicos, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês. Quer fazer a parte 2 aquilo? Vamos fazer então a Porque parte o pessoal 2. tem muita pergunta ali no Isso. chat, que aí por esse problema da conexão não deu para responder, são muitas. Aí eu estava vendo com o Iago, o Diego e o Samuel, eu e o Diego podemos vir um mês que vem, a data que der para Certo. nós dois, fazer uma segunda parte nesse mesmo tema, e aí começar o primeiro bloco, em vez do Samuel fazer as perguntas, pegar Já as perguntas começar de com as hoje, Sim. a gente começa e abre para as perguntas do próximo, mas ainda mantendo o mesmo tema, só que com as perguntas e resposta direto. Ganhei mais um presente, Tá então vou vendo? estar aqui junto Tá. de novo. Maravilha. Então, para fechar, agradecendo a todo mundo. Já sabe, o Wagner Deloy Borges no Instagram. E também tem Luz Consciência também no Instagram. Todas essas conexões você pode encontrar também muito legais. Diego, deixa uma mensagem final. Wagner também deixa uma mensagem final. Ó, daqui a pouquinho o Wagner na Rádio Mundial também. 7h30 da noite, eu vou estar lá na Vibe Mundial, 95.7 FM, ao vivo, com o programa Viagem Espiritual. E eu vou estar falando no primeiro bloco sobre uma experiência que eu tive alguns dias atrás de assediadores espirituais utilizando a imagem de espectros para poder fazer obsessão coletiva. E eu vou estar comentando sobre isso. Maravilha. Bom, então a mensagem aqui que eu posso deixar é o seguinte: todo conhecimento ainda é pouco. Essa é a frase de um compositor lá de Santos, que eu gosto muito, que é o Alexandre Magno, mais conhecido como Chorão. O Samuel também gosta dele, que eu sei. E é o seguinte, muito conhecimento ainda é pouco, ou seja, você pode ter lido diversos livros, ter uma biblioteca imensa, se o teu coração estiver cheio de preconceitos, você vai ter a sua consciência limitada. Então, limpe o teu coração, tira os preconceitos aí e fique na luz. Valeu, gratidão pela oportunidade de estar aqui e aprender com vocês. Maravilha. A gente vai se ver numa próxima. Quem está em São Paulo hoje às 20 horas, na Vila Maria, no Templo de Umbanda. Informe-se lá no Samuel.Souza de Paula, que a gente tem uma roda de cura hoje daqui a pouquinho. Ótima semana, ótimo dia, ótima noite, uma ótima vida, que as melhores energias cheguem até você.